Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação, Rafael Pio. Guarani, Paysandu. 8h, 33 minutinhos, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Globo CBN, noite de sabadão, hoje 25 de maio de 2024, daqui a pouquinho, às 9h, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, Paysandu, é o Bugre, buscando subir na tabela de classificação, Paysandu também com uma situação complicada na competição. Todos os ingredientes para termos uma grande partida daqui a pouquinho no Brincão. Quem vai trazer todas as emoções é Carlos Cabela, com os comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriana Almeida. Eu, Rafael Pio, estarei com você aqui no Central da Bola, trazendo os placares deste sábado, também os jogos que acontecerão ainda neste final de semana, sem Série A, mas com jogos de Série B, com jogos também pelo nosso planeta chamado futebol e, claro, trazendo para vocês notícias do esporte neste sabadão. Então, já comece a participar com a gente. Eu faço o convite para você através do 19 991869070, que é o nosso WhatsApp, ou então através do youtube.com/CBN Campinas. O canal da CBN Campinas no YouTube já está online com a transmissão do Futebol Globo CBN, que já está no ar. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. E enquanto a bola não rola, a gente vai tocando aqui com a melhor informação do rádio. Você não perde nenhum detalhe de tudo que acontece na Série B do Campeonato Brasileiro e tudo que vai acontecer daqui a pouquinho no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Faltando exatamente 25 minutos para a bola rolar. A gente vai para lá, para a beira do gramado, onde tudo acontece. Ela traz a melhor informação, ela está em cima e vai trazer o primeiro destaque do Guarani, o Bugre, que não vive uma Série B como o torcedor imaginava ou queria, não. Muito boa noite, seja bem-vinda, Adriana Almeida. Boa noite, Pio. Forte abraço para você e para os ouvintes CBN, é isso mesmo. Inclusive hoje, logo que eu me arrumava aqui para ficar à beira do gramado, já ouvi algumas palavras de ordem da torcida, que é muito pequena, vou dizer bem a verdade. Sábado, frio, mas principalmente pela campanha do Guarani. Mas quem veio deve cobrar bastante, porque obviamente, né, o Bugre não vive uma boa Série B. Dos 18 pontos disputados até agora, só 3 somados. A penúltima colocação, último jogo, derrota em casa para o América Mineiro. O técnico Júnior Rocha até esboçou outras formações, testou mais novidades no time, mas na prática mexeu muito pouco. Ele tem o Chay com dores musculares, dores no tornozelo fora, e o Lucas Adel com um desconforto no adutor da coxa, também vetado pelo departamento médico. O lateral direito Heitor também não se recuperou a tempo, assim como o Bruno Oliveira, os dois com dores musculares. A grande novidade fica por conta de quem entra no lugar do Chay. Marlon foi o escolhido para vestir aí a camisa 8 e ser titular nesse time do Bugre, que vai em busca aí, quem sabe, da segunda vitória nessa Série B, Pio.
São muitos problemas para o Guarani não bastasse a colocação na tabela de classificação, mas também esses problemas que daqui a pouquinho Carlão de Freitas vai analisar. Mas antes disso, o papão da Curuzu, que não está sendo muito papão também nesta Série B do Campeonato Brasileiro, não. Também na zona de rebaixamento, vai tentar aprontar em Campinas, né, Dri? Sim, Pio, até porque o Paysandu ainda não venceu na Série B. O Guarani até já sentiu esse gostinho de triunfo, né? Coisa que o Papão ainda não sentiu. Paysandu do técnico Hélio dos Anjos, muito conhecido recentemente da torcida campineira, mais especificamente da Ponte Preta, porque passou por lá há pouco tempo. Mas o Paysandu não vem bem. Por outro lado, na Copa Verde parece que a chave vira para esse time. Eles estão na final dessa competição. No primeiro jogo golearam o Vila Nova simplesmente por 6-0. E vem desse resultado positivo para buscar uma injeção de ânimo extra. Tem ainda o segundo jogo da final da Copa Verde, mas o técnico Hélio dos Anjos vem aí com um ânimo extra. E também porque o goleiro Matheus Nogueira volta a ser titular. Mas, por outro lado, o lateral direito, Michel Alves, e o meia Robinho ainda seguem no departamento médico, Pio. Essas as primeiras informações de Guarani e Paysandu com Adriana Almeida lá na beira do gramado. E, aliás, a bela imagem do gramado do Estádio Brinco de Ouro. Você que já está ao vivo com a gente no canal da CBN Campinas do YouTube, como o Emerson Santana, que já está desejando boa noite para toda a equipe. Está falando exatamente sobre Hélio dos Anjos. Diz ele aqui, ó, boa noite. Hélio dos Anjos sempre vencendo em Campinas. Para você que está no YouTube, já tem imagens do gramado do Brincão, com o aquecimento das duas equipes, tanto Guarani quanto Paysandu, fazendo o trabalho já de preparação para o jogo de daqui a pouquinho. Direto para a cabine do Brinco de Ouro, lá está Carlão de Freitas. E aí eu já te pergunto, Carlão, não bastassem aí os problemas de classificação, de pontuação e tudo mais, Guarani muitos desfalques para o jogo de hoje, a superação precisa acontecer jogo a jogo, hein, Carlão? Boa noite! Boa noite, Rafael Pio, boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Vai ter que ser na superação. O Guarani não vive um bom momento, o departamento médico lotado, a escalação que o técnico Júnior Rocha manda a campo não me agrada, principalmente no setor de criação. Quem vai pensar o jogo? A gente sabe que não tem o Shark, que poderia fazer esta situação, mas ele tem um jogador que agregaria neste quesito, que é o Gustavo França, e que ele deixa o Gustavo França no banco. A gente não sabe como que é o dia a dia do Gustavo, mas eu acho que poderia ser uma alternativa, ao invés de ele colocar o Marlon, por exemplo. Mas é o Júnior Rocha que ganha muito bem para trabalhar com essa rapaziada, ele sabe o que é melhor para o Guarani, mas na minha escalação eu não colocaria o Marlon e sim o Gustavo França para criar. Mas 9 fora, Rafael Pio, jogo difícil, jogo complicado. Paysandu vem empolgado pelo que aconteceu na Copa Verde no meio de semana, é uma outra competição, era uma equipe diferente da que vem a campo, mas com alguns jogadores que atuaram lá na Curuzu na última quarta-feira, então vem cheio de confiança. O Guarani vai precisar se superar, como você disse, independente de escalação, de situação no campeonato, hoje vai ter que ser na transpiração. A transpiração, o suor, a luta, a entrega são fatores importantes para o Guarani conquistar o resultado positivo. E como a gente tem falado a cada rodada, pegar uma rota diferente dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, tá frio, Carlão de Freitas. Tá frio. Eu acompanho aqui o iPhone 17 do Cabela. Está justamente 17 graus aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na Avenida Dona Imperatriz Tereza Cristina, Rafael Pio. Tudo isso pra dizer que adorei a cor da blusa, viu, Carlão? Ah, sim, mas... Pio, eu não comecei ontem, né? É pra a chegada no brinco ser mais fácil, né, mais Carlão? tranquilo, né? Sem chamar tanta atenção, aquele verde, né? Não nasci ontem. Começamos juntos, Rafael Pio. Ao lado de Carlão de Freitas está ele também, Carlos Cabela, que vai trazer todas as emoções, já mostrou pra gente ali no canal do YouTube também os 17 graus lá na cabine, lá no Brincão, mas durante o jogo tem tudo pra esquentar e ficar quente esse jogo, hein, Cabelinha? Boa noite!
Boa noite, Pio. Boa noite a todos os amigos que acompanham o futebol da CBN Campinas. Assim nós esperamos, né, que esquente muito esse jogo, que seja muito bom essa noite, principalmente pelos lados do Guarani, que está precisando demais somar mais 3 pontinhos aí na classificação desse campeonato brasileiro. E a gente acompanha aqui a chegar, os jogadores entrando em campo para aquecimento, como a Adriana já adiantou lá. O torcedor já está pegando no pé, aquele pouco torcedor que tem essa noite gelada aqui no Brinco, pega no pé dos jogadores até no aquecimento para se ver a situação que está o Guarani nesse momento da competição. E o Carol falou de lotado do departamento médico. No jogo passado contra o América, eu comentei com o Gabi Castro, né? Nossa, quanta gente no departamento médico, né? E não saiu ninguém de lá, né? Pelo contrário, entraram mais 2, né? Chá e Adel. Então, a situação está complicada, esperamos que a superação aconteça já desde esse jogo, como você disse, viu, Pio? Exatamente, é isso que o torcedor espera. E você que está indo pro Brincão, ou então vai ficar em casa, acompanhando pela TV, ouvindo a CBN Campinas, ou então só pelo rádio, participa com a gente, manda sua mensagem aqui pro 19991869070, youtube.com/CBN Campinas, estamos ao vivo no nosso canal. 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou ontem. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre essa situação. A vitória do América ontem com um gol muito polêmico. O América venceu o Santos por 2-1. Daqui a pouquinho tem Guarani e Paysandu às 9 da noite. Transmissão de Carlos Cabela. Nós teríamos também Sport CRB nesta 7ª rodada, mas as duas equipes estão envolvidas na Copa do Nordeste, por isso esse jogo não vai acontecer deste sabadão. Amanhã, no Novelli Júnior em Itu, às 4 da tarde, tem Ituano e Ponte Preta com a transmissão de Marco Guarizo. Lá no Oba, às 5 da tarde, tem Vila Nova contra o Brusque. Um pouquinho mais tarde, às 18h30, no Castelão, tem Ceará e Chapecoense. Na segunda-feira, sequência da 7ª rodada, no Couto Pereira, o Coritiba recebe o Operário às 7 horas da noite. Às 9, lá no Santa Cruz, tem Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novo Horizontino. É jogo de paulistas na Série B do Brasileirão. Às 9h30 da noite, pouquinho mais tarde, lá na Ressacada, tem Avaí contra o Goiás. E na terça-feira, encerrando esta 7ª rodada na Arena da Amazônia, tem Amazonas contra a equipe do Mirassol. Eu lembro, Carlão, Cabela, Dri, quando a Série B era o seguinte: era terça, sexta e sábado. Às vezes só. Às vezes a rodada era completa na terça. Quando não era completa, ela desmembrava, mas você sabia que, por exemplo, começava na terça e terminava no sábado. Agora você não sabe se o jogo da sexta é pela 7ª, pela 8ª, se o jogo da segunda é pela 9ª, pela 5ª. Virou uma bagunça, meus amigos. Amazônia, né? Desculpa. Olha, eu preferia quando as datas eram mais definidas, assim. Nossa. Ainda mais a gente que trabalha com isso. Uma rotina, ainda mais nesses horários malucos. Por exemplo, hoje, sábado, 9 da noite. Meu Deus. É de judiar repórter aqui no frio, viu, Pio? Eu vou falar pra você, quando o pessoal, Antônio Lupe, quando vai fazer a escala e colocar lá o número da rodada, ele até se perde, viu, Cabelinha? Então, pelo amor de Deus, né? Bom, todos os dias nós temos futebol hoje no Brasil. É de segunda a segunda, não é mais de domingo a domingo, é de segunda a segunda que tem jogos. Seja de Série A, Série B, Série C, Série D, todo campeonato tem jogos todos os dias aqui no Brasil. Virou uma bagunça, essa que é a verdade. Mas aí faz parte, né? O clube precisa da grana. O clube hoje precisa da grana. E de onde vem a grana hoje? Vem da transmissão. O principal faturamento dos clubes hoje vem das transmissões. E aí a transmissão coloca quando quer, a hora que quer, o dia que quer. Tem jogo domingo, 8h30 da noite. Tem jogo. No Rio de Janeiro teve acho que a segunda divisão do Rio de Janeiro, jogo domingo, 9h30 da noite, recentemente. É pra acabar. Você acha que o torcedor, frio do jeito que tá hoje, o time do Guarani na situação que tá, vai vir apoiar o time numa noite de sábado, gelado como esse? Não vai. Se o jogo fosse às 4 horas da tarde, por exemplo, às 5 que seja, aí teríamos muito mais torcedor aqui para empurrar o Bugre para cima do Paysandu. Mas todo mundo vai lá e assina, dá o chamuscão lá no dia, quando assina o regulamento do campeonato, e aí ninguém pode reclamar mais, né? Aí a gente vem aqui, né? Vem tá tomando uma sopinha quente em casa, né? Embaixo da cobertor lá, assistindo na televisão. É verdade? Não dá. Então, Ô, Pio. Estamos aqui. Oi, Dri.
chama atenção. O Cabela também tá com um visual bom lá da cabine, mas o número de torcedores do Paysandu aqui na torcida visitante, e dá bem para ver, obviamente, né? Não vieram de Belém, mas dá um sinal de que existe muita gente paraense, principalmente de Belém do Pará, aqui por Campinas e região, que hoje venho ver o Papão aqui no Brinco. Isso é muito legal. Faltando 13 minutos para a bola rolar, as duas equipes já voltaram para os vestiários para daqui a pouco virem em definitivo programado, né, Adriana Almeida? Sim, tudo praticamente pronto. Daqui pouco, mais de 10 minutinhos, a bola vai rolar. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta também em definitivo. E aí com a ficha técnica completa do jogo e a bola rolando para Guarani e Paysandu aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Paysandu. 8h51, faltando 9 minutos para a bola rolar lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho tem Guarani e Paysandu com Carlos Cabela, Carlão de Freitas e Adriana Almeida. Deixa eu só pegar uma opinião rapidinha aqui do Carlão de Freitas, porque ontem, Carlão, nós tivemos a vitória do América sobre o Santos lá no Independência. E aí o Juninho, né? Aliás, o Renato Marques foi quem marcou o gol, né? O Carlão, o Renato que marcou, quem marcou o gol. O Juninho depois veio na entrevista e acabou falando e tentando defender e tudo mais. Mas a história é o seguinte, cada um defende o seu, né, Carlão? O que você achou do lance ali? Pio do céu, parece que você estava na minha resenha com o Cabelo aqui. A gente vive num país extremamente clubista. Cada um defende o seu. Não tem... O lance do Renato, ele foi legal, porém imoral. Né? O árbitro não tinha que fazer nada. Vou dar um pitaco. Né?
Você tinha certeza que o goleiro tá contundido? Não, então. Hoje todo mundo cai à vontade do campo pra dar um migué. E aí? Eu chutaria pro gol e pronto. Eu acho que eu chutaria também. Ainda mais esse negócio de quem gosta de bater uma bolinha, sabe, né? Ou como é competitivo. Mas é polêmico, Pio. Não deixa de ser polêmico. Eu acho que vale o debate realmente. Eu acho também que essa lei do fair play, ela precisa ser, não é lei, né? Mas essa coisa do fair play, ela precisa ser revisada, porque muitas vezes determinados jogadores tiram benefício próprio em razão deste fair play. Mas ontem não deixa de ser um lance polêmico. É um lance legal. O que o árbitro poderia fazer? Não poderia fazer nada ali. Sei, se o jogador do América fizesse... Só se fosse falta em cima o que o Rodrigo Caio fez no jogo do Corinthians. Acho muito difícil isso acontecer. Tanto é que é um caso isolado, né? A gente não lembra mais disso. A não ser se for como vôlei agora na Liga das Nações, que tem o cartão verde, né? Quando você pratica o fair play. Mas é um lance muito difícil. Eu acho que felizmente ou infelizmente, eu seria o Renato Marques da história também. Eu acho que assim, quando há um choque entre os dois atletas, aí que fica muito nítido que, né, houve alguma lesão e tudo mais, a história é outra. Sim. Agora, quem garante que como o capitão disse, que o João Paulo se machucou sozinho? Ainda mais, Pio, saber. Ainda mais, Pio, nesse futebol brasileiro que a gente convive dia a dia com cera, né, com que o cara se machuca na hora da substituição, tudo para tirar proveito. Então vai saber, né? Ele tinha o direito de ter a dúvida, né? Mas realmente não deixa de ser um lance polêmico, sim, que vai valer debate. Pelo menos até segunda, terça-feira, esse debate vai reinar nas mesas redondas. Eu chutaria pro gol e pronto. Eu também. Eu ia pra torcida. Eu acho que eu chutaria também. Iria pra torcida, foi ótimo. Mas cara. muita polêmica, realmente. Nossa muita senhora. polêmica. Adriana Almeida. Sim. Aquela pergunta que não quer calar. A primeira delas, tá frio aí no gramado? Muito. Nossa, o muito foi sensacional. A segunda, Guarani e Paysandu, escalados? Sim, definidíssimos. Aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Com Adriana Almeida você confere a ficha técnica completa do jogo. Guarani! É o bugre do técnico Júnior Rocha em campo com 89, Vladimir. 13, Diogo Matheus. 3, Léo Santos. 23, Douglas Bacelar e 17, Jefferson. 18, Matheus Bueno. 14, Camacho. 8, Marlon. 19, João Vitor. 20, Reinaldo. E 7, Lucas Paraíso. Repeteco Alviverde, 89, Vladimir. 13, Diogo Matheus. 3, Léo Santos. 23, Douglas. 17, Jefferson. 18, Matheus. 14, Camacho. 8, Marlon. 19, João Vitor. 20, Reinaldo. E 7, Paraíso. No banco, 31, Douglas Borges. 4, Rayan. 5, Anderson Leite. Meia dúzia, Kaique. 15, Pedro Henrique. 21, Lucas Araújo. 25, Vitinho. 26, Rafael Freitas. 29, Ian. 33, Gustavo França. E 43, Renier. Paysandu! O técnico Hélio dos Anjos manda a campo Papão com 13, Matheus Nogueira. 2, Edilson. 3, Quintana. 27, Lucas Maia. E 36, Kevin. 8, João Vieira. 28, Leandro Vilela. 14, Juninho. 15, Esli Garcia. 26, Juan Ribeiro. E 11, Nicolas. Repeteco do Paysandu, 13, Matheus. 2, Edilson. 3, Quintana. 27, Lucas. 36, Kevin. 8, João Vieira. 28, Leandro Vilela. 14, Juninho. 15, Esli. 26, Juan Ribeiro e 11, Nicolas. No banco, 12, Diogo Silva. 4, Wanderson. 21, Rian Borges. 34, Léo Pereira. 5, Netinho. 30, Val Soares. 39, Wesley Fraga. 17, Biel. 4, Gabriel Santos. 10, Vinícius Leite. E 18, Edinho. A arbitragem do jogo. Yuri Elino Ferreira da Cunha do Rio de Janeiro é o dono do apito. Seus assistentes, Thiago Rosa de Oliveira e Wallace Miller Barros Santos. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, cardápio todo aberto para você, Carlão. Ok, Rafael Pio, jogo preocupante para o Guarani. O Guarani precisa fazer os 3 pontos de qualquer maneira, mas pela frente um adversário ferrenho.
que se não cumpre um bom papel na Série B, vem de uma semana vitoriosa, ao extremo, né? Porque 6-0 numa final não é para qualquer um, e o Paysandu conseguiu isso sobre o Vila Nova. Por isso vem cheio de confiança, com algumas mudanças em relação a esse time que ganhou do Vila, mas com os protagonistas em campo, né? Com o Nicolas, com Wesley Garcia, com jogadores que foram fundamentais na vitória sobre o Vila Nova. E o Guarani vem com uma formação que eu questiono. Eu sou um entusiasta do camisa 10, do meia, do cara que pensa, do cara que organiza. E o Guarani, efetivamente, ele não tem esse jogador no elenco. O último foi o Regis, que participou, né, de alguns momentos do Guarani. E o Regis não está mais, o Regis está no Goiás. Mas dentro deste grupo, limitado é bem verdade, o Guarani tem um jogador que tem características semelhantes ao do Regis, que é o Gustavo França. Que é um cara que organiza, um cara que pensa, um cara que arremata em gol, que poderia ser este organizador. O Júnior Rocha não entendeu assim, ele coloca o Marlon, ele coloca o Lucas Paraíso, o João Vitor e o Reinaldo. 4 atacantes e sem um cara para pensar. Estou na expectativa, quem vai fazer essa meiuca aí? Quem for o eleito que faça bem feito. Mas eu acho, se eu fosse o Júnior Rocha, eu colocaria o Gustavo França. Mas o Gustavo França está no banco. E o Guarani, como você disse, a palavra da noite talvez seja a superação, a transpiração, a luta, a entrega. É assim que o Guarani vai ter que vencer o Paysandu. Porque na qualidade técnica, Pio, vai ser difícil. Até porque o Guarani não apresenta até aqui sequer algum ingrediente técnico. Então, vamos na base da entrega, na base do suor, e quem sabe o Guarani possa aí fazer os 3 pontos e ter um caminho diferente dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, jogo complicado, mas o Guarani precisa ser forte. Grande abraço pro Gustavo Magalhães, está com a gente aqui no YouTube. Marilda Ângelo, beijão também com a gente no youtube.com/CBN Campinas. Tudo pronto, tudo definido. Agora em definitivo na cabine do Brincão, para trazer todas as emoções de Guarani e Paysandu. Vai, cabelinha! Legal, Pio, grande abraço a todos ligados aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos, o Papão da Curuzu Paysandu. De camisas listradas em branco e azul na vertical, com os calções azul e meias brancas. É o uniforme do Papão, tradicional uniforme do Papão da Curuzu. Detalhes. Cabelo, só desculpa te falar. Paysandu e Guarani já fizeram final de Série B em 91 e deu Paysandu. Eu falei que faria o gol no caso do lance lá, igual de ontem no América, estaria para o gol, faria o gol e ia para a torcida. Deixa eu explicar aqui, tem gente que pode não ter entendido muito bem. É muita cera no jogo no futebol brasileiro, como disse o Carlão hoje. E quantas vezes o João Paulo não fez cera dentro do jogo? Né? Ele pegou a bola e perdeu de graça. Então, eu faria o gol e ia para a torcida. Bola no centro do gramado, vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Papão e Bugrão, Bugrão e Papão em campo, apita o árbitro. A bola tá rolando do futebol da CBN Campinas. Paysandu. Deixa comigo, é 7ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha a equipe do Papão no campo defensivo, o torcedor de Guarani se levanta, o torcedor do Papão se levanta também. Todo mundo em pé para se aquecer do frio gelado dessa noite. Aqui no Brinco de Ouro, recupera a bola a equipe do Guarani, vem ali pela amiga, trabalhando a série, bola com o Matheus Bueno. Faz a pressão, faz o break, gira o corpo, vai pro gramado, pede falta, o árbitro para. É falta que favorece a equipe do Guarani, aqui na linha direita é falta. E o Matheus Bueno fica reclamando do que ele ficou reclamando, não sei, o árbitro notou a falta anotada, segue o jogo. Falta já cobrada, Diogo Matheus para o Matheus Bueno. O Matheus Bueno faz o jogo, vai pro gramado de novo, recebe outra falta. Em 50 segundos o Matheus Bueno já sofreu 2 faltas no jogo. Já faz a cobrança novamente para o Diogo Matheus, toca na bola, fez o passe ali com o João Vitor. Ele protege, devolve pela meia, Matheus Bueno recebeu, botou na área, lançamento de cabeça, bola ajeitada pelo meio, Quintana se estica por baixo para fazer o quarto. Tira o perigo da grande área, ela sobra com o Juninho, sai carregando a bola para a equipe do Papão da Curuzu, que vem para o campo de ataque lá pela direita, rola a bola, rende na tela no campo com o João Vieira, já domina, vem pela meia, devolve no Juninho, protege a bola, gira o corpo, busca alguém para fazer o passe é mais atrás, o trabalho é feito, a inversão de jogada também com o Kevin, ele recebe a bola pelo lado esquerdo, vai tocando a bola a equipe do Paysandu, que vem para o campo de ataque, se antecipa bem para fazer o quarto, João Vitor, que chega lá no sistema defensivo para fazer a roubada, já sai jogando, bota a bola na frente, houve desvio, ela sobrou com o Marlon pela direita, protegeu, levantou na área, Paraíso
beijo na cara do gol, brigou pela bola, saiu o goleiro! Para fazer defesa e botar ordem na casa do Paysandu, Adriano Almeida. A jogada funcionou pelo lado direito do João Vitor para o Marlon, que viu muito bem o Paraíso. O Paraíso é que precisa ficar mais ligado, né? Errou na tentativa de domínio e aí a bola ficou fácil com o goleiro que já repôs para o Paysandu. E sai jogando o Paysandu, Nicolas de cabeça, ele escola, a bola vem pela intermediária, sobe o João Vitor, joga no Matheus Bueno, já faz a ligação com o Marlon pela direita, preparou o lançamento, a bola é boa ali na ponta direita, livre de marcação, João Vitor recebe, carrega perto do bico da grande área, volta a bola pela meia, era pro Marlon, foi muito forte o passe, ela sobra com o Wesley Garcia que sai trabalhando a bola, toca na bola, vem ali pelo meio, fez a tabela, recebe de volta, bota a velocidade, vem com o Papão pro campo de ataque, faz o break, ele busca alguém pro passe, o passe é feito ali pela meia, trabalha, sai de bola mais uma vez ali pela intermediária, o Vilela, Leandro Vilela rola a bola lá pela direita, bota no campo de ataque, lá do lado direito com o Edilson, ele fez o passe, chegou o Juninho, lá na ponta direita, recebe a bola, faz o domínio, tem marcação pra cima dele, bola enfiada na área, cruzamento feito, tá vivo, vai pintar o gol pra fora do gol! Antecipa bem pra mim, acho que foi o Diogo Matheus que antecipou ali na frente do Nicolas, salvou a equipe do Bugre, Adriano Almeida. E a jogada do Paysandu também pelo lado direito, muito rápida, com uma triangulação interessante. E aí no cruzamento, o Diogo Matheus é quem fez o toque providencial ali, para deixar apenas com escanteio o Paysandu, os visitantes vêm para cima. É, dois lances, um pro Guarani, outro pro Papão, com 3 minutos desse primeiro tempo. 0-0 a placar no jogo, primeiro escanteio da partida, é pro Paysandu, é na pela direita, quem chega na cobrança é o Wesley Garcia, ele vai fazer o levantamento que vem para dentro da grande área, tá autorizado, a cobrança marca do pênalti, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, e Douglas Bacelar, a sobra de bola, trabalhando aqui com o jogador que é o João Vieira, ele domina, recua para conversar, era o Leandro Vilela, na verdade, ele volta lá atrás com o Matheus para começar jogando o goleiro da equipe do Paysandu, Carlão de Freitas, 2 lances em 3 minutos, que podia estar nesse momento 1-1. É, um jogo movimentado, o Guarani com o Lucas Paraíso teve aí uma boa oportunidade, ele não conseguiu concluir em gol, o Paysandu já respondeu nesta jogada quase que fatal do lado direito, em que a defesa do Guarani afastou, pelo menos até aqui, movimentado, mas o Guarani tem que tomar atenção, né, com esse ataque de velocidade do Paysandu, principalmente ali o lado esquerdo com o Jefferson, porque o Papão deu mostras que gosta de jogar por aquele setor. Lançamento feito forte, foi para fora, só tiro de meta para o Vladimir repor a bola em jogo para a equipe do Bugre. 0-0, placar do jogo, noite de sabadão aqui no Brinco de Ouro, 4 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Tá lá o Vladimir sem muita pressa na reposição de bola, toca a bola, sai jogando curtinho, lá com o Léo Santos. Rapidinho com o Jefferson, faz a finta, gira o corpo, escapa da marcação, despacha para o campo de ataque, no meio do caminho tem a marcação, o árbitro para, a bola vai para fora, último toque do Guarani, o arremesso manual que favorece a equipe do Papão da Cruz do Sul. 4 minutos e 40 de bola rolando, é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Tá lá o Edilson para fazer a cobrança, toca na bola do lado, Vilela chega, toca na bola, joga para o campo de ataque, lançamento foi feito lá na ponta direita, chegou, fez a finta, entrou na área. Fica por baixo, rasgando Jefferson. Dá um bico da bola, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Paysandu, que vem para cima, é lá pela direita de novo. Vai se ajeitando lá o Edilson para fazer arremesso manual. Joga lá na linha de fundo, por ali trabalha a chegada com o João Vieira. Fez a tabela, Juninho levanta na área. Douglas sobe de cabeça para fazer o corte. A bola voltou ali pelo meio com o Vilela. O árbitro tá dando toque de mão ali ou não? Só o tiro de meta, né, Adriano Almeida? Não, foi braço mesmo do Leandro Vilela. Muito cara de pau ele, né? Fingiu que matou no peito, mas matou no bração mesmo. E agora o Vladimir vai cobrar. Muito bem, 5 minutos e meio de bola rolando este primeiro tempo. Tá 0-0. O auxiliar está mostrando lá uma irregularidade. Não pode estar ninguém dentro da área para a saída de bola da equipe do Guarani. Tá lá prontinho. Então ele deu o tiro de meta, hein? Mas foi braço do Leandro Vilela. Ele deu a sequência do jogo e a vantagem da batida do tiro de meta. Eu acredito que tenha sido essa marcação do senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz, carioca. Marlon recebe da Cruz, bota no gramado, carrega para o campo de ataque, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, por ali o Reinaldo, devolve a bola para a grande área, cruzamento foi feito, o Kevin de cabeça escora, tira o perigo da grande área, vem Diogo Matheus para fazer o toque do lado com o Matheus Bueno, recebeu o Bueno, já dá um tapa da bola para o Camacho, que chega na lateral direita para ficar com ela, dominado, devolve no Bueno, mais uma vez faz o domínio, o camisa 18 do Guarani, já bota pela direita, Diogo Matheus, bola enfiada na ponta direita, chegou João Vitor, cruzamento mal feito ali, a zaga ficou fácil para fazer o quarto ali, sem perigo nenhum para a equipe do Paysandu, né, Adriano Almeida? Ficou muito fácil
agora o cruzamento. E aí na tentativa do Paysandu sair rápido e tentar ligar um contra-ataque, mais uma vez o Matheus Bueno comete falta. Tem que ficar de olho o volante do Bugre, que é o primeiro de contenção, já se metendo em muitas faltas no jogo. Falta cobrada, lançamento feito lá pela direita, vem cruzamento ali pelo meio, o Nicolas não consegue fazer o domínio, vem Camacho para fazer o quarto e Matheus Bueno dá o bico da bola, tira da grande área. Carlão, um time que faz 6-0 numa final de campeonato, está na zona de rebaixamento da Série B, eu calculo o seguinte, fechou o olho para a Série B e foi lá na Copa a Copa Verde. Copa Verde, e a gente percebe que o Paysandu tem uma boa equipe, independente do resultado aqui em Campinas, mas tem uma boa equipe com jogadores rápidos na frente. Ainda tem o Robinho, bem distribuído, né? Aquele ex-Palmeiras não está jogando, mas é das referências, né, desse time. Nicolas, bom também. O Guarani vai encontrar dificuldades. Com relação à criação, que nós estávamos alertando no início do jogo, Camacho e Matheus Bueno serão os responsáveis. Porque há um revezamento com o Marlon, o João Vitor, mas eles não pensam, não organizam o jogo, né? Eles não pensam como meio, eles são atacantes. Então o Camacho e o Matheus Bueno serão os responsáveis aí por conduzir o setor de criação do Guarani. Pois é, o Paysandu adiantou a marcação ali para cima do Matheus Bueno, do Douglas e também do Diogo Matheus. Apertou a zaga do Guarani, deu um bico na bola, joga para fora. O manual é para a equipe do Paysandu, é pela esquerda. Chega ali o Kevin, com arremesso, o manual joga no Nicolas. Bola passa por ele, vai sobrando ali pelo meio. O toque feito, vem Douglas por baixo para fazer o corte. Era chegado o Juan Ribeiro ali pela meia. Sobe de cabeça mais uma vez o Edilson. Recua para começar de novo com o Lucas Maia. O árbitro está parando o jogo ali, porque é um jogador que está sentindo ali, está dizendo que tomou uma cotovelada ali. É o Quintana ali no círculo central do gramado, está reclamando de uma cotovelada, viu, Adriano Almeida? Coloca as mãos no rosto, Quintana, e agora o árbitro realmente vai marcar a irregularidade e o Paysandu vai repor a bola. 8 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo, vem bola para o campo de ataque do Paysandu, que chega por baixo, é Jefferson na recuperação, joga a bola com o Rinaldo. Ele vai pro gramado, é falta, mais uma falta que favorece o Guarani. Muito faltoso o jogo desses 8 minutos de bola rolando. Falta cobrada, Matheus Bueno faz de domínio, já faz a abertura pela direita, João Vitor recebe, domina, coloca no gramado, Diogo Matheus passa por ele, faz de domínio, puxa, busca de um lado, carrega do outro, tem marcação em cima dele do Kevin, foi pra tabela, bela tabela, brecou, Diogo Matheus devolveu ali com o João Vitor, mais atrás, Matheus Bueno, faz de domínio, puxa pelo meio, ele abre o braço, não tem ninguém para fazer o passe, vai recuar lá com o Douglas Bacelar para começar de novo. E quando ele abre o braço para procurar alguém ali, quem ele teria que procurar é aquele cara cérebro ali no meio que era para fazer a distribuição, Carlão, e não tem. Não tem esse tipo de jogador, o Guarani vai ter que utilizar essas bolas longas, olha aí. Vem João Vitor, dominou pela direita, encarou a marcação, gingou, preparou, bateu longe do gol. Ele gingou e quando foi bater, ele bateu com o calo na bola. Foi nem com a Joanete, foi pro lado de fora do pé. Então ali é o calo, né, Adriano Almeida? Aí ele olhou pro árbitro e reclamou ensaiou uma reclamação de escanteio, que obviamente não foi. João Vitor estava bem marcado, o Paraíso chegava para tentar dialogar com ele, mas ele fechou o olho, enfiou uma bomba sem direção e é o tiro de meta já cobrado. Pode completar, Carlão. É o que falta realmente esse jogador, né? Então a gente percebe o Guarani, ele vai jogar pelas laterais, né? Com as ultrapassagens, mas aquela jogada de meia característica, dificilmente ele vai ter, a não ser que o Camacho se aproxime um pouquinho mais dos atacantes, o próprio Matheus Bueno. Mas são jogadores que não têm a qualidade técnica de um cara que pensa o jogo, né? De um organizador. O único jogador com essa característica, ou parecido com essa característica, é o Gustavo França, que está no banco de reservas. E o árbitro chamou a atenção ali do Matheus Bueno, que está reclamando demais. O camisa 18, a equipe do Guarani. Trabalha a bola, a equipe do Paysandu, Matheus Bueno faz a roubada, faz a ligação com o Reinaldo, faz a finta, falta nele! É falta pela meia esquerda, é falta que favorece a equipe do Guarani. Vai pintar cartãozinho ali, porque muitas faltas no jogo, Adriano Almeida. Muitas faltas e o primeiro cartão vem para o camisa 3, Quintana, que foi ele quem fez o calço no Reinaldo. O Reinaldo conseguiu uma velocidade interessante ali para ir em direção à grande área e o Quintana não deixou. Por isso o Guarani agora tem uma falta muito perigosa. Estou tentando verificar ali, vocês aí de cima. O Jefferson tá na bola. O Diogo Matheus não. Tá perto ali também o Diogo Matheus, mas o Jefferson ficou para cobrança. Está sozinho ali. Aliás, o Jefferson neste momento é o cara que está mais próximo do goleiro Vladimir, que é o cobrador da falta. Só para você ter uma ideia, tá todo mundo ali na meia-lua, viu, Adriana?
Vamos lá, vai chuveirar na área do Bugre. Eu acho que vem chuveirinho. Passamos de 11 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. É falta para o Bugão. Vai, Bugrão! É falta para o Guarani. Jefferson na cobrança. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. Preocupado, goleiro Matheus. Autoriza o árbitro. Jefferson na bola, perna canhota. Levantamento ali pelo meio. Sobe de cabeça Lucas Maia para fazer o corte. Ela sobra pela direita mais uma vez com o João Vitor. Devolve o cruzamento para dentro da grande área. O desvio feito de cabeça. Sobra de bola batida. Espalma Matheus! O impedimento estava marcado no ataque da equipe do Guarani, mas o goleiro fez uma defesaça, Adriano Almeida. O Léo Santos arregala os olhos porque não acredita que o Matheus Nogueira conseguiu defender essa bola. Uma bola cruzada que foi desviada no meio do caminho e ficou livre para o zagueiro do Guarani cabecear. Mas aí ele também estava na frente, né? Poderia até ter feito o gol, mas seria bem anulado por impedimento. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da Chame de Campinas. Passamos de 12 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui, Brinco de Ouro. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Paysandu. 0 pro Paysandu, que vem pro ataque lá pela ponta direita. Edilson vem cruzamento pra área. Sobe Matheus Bueno para fazer o corte. A sobra de bola com o Vilela. Vai pra finta, cai no gramado. É falta nele. Aqui tá 0-0, tem falta pro Guarani, Rafael Pio. Central da bola. Amanhã às 4 da tarde, sequência da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem Ituano e Ponte Preta no Novelli Júnior com a narração de Marco Guarizo. Futebol Globo CBN. Subiu o cartão ali, eu acho que foi o Reinaldo, de longe pra mim, Reinaldo, a grande direita do outro lado, deu pra ver daí, Dri? Eu ia pedir realmente uma ajuda para confirmar se foi mesmo o Reinaldo. No visual aqui para mim, pro camisa 20, já eu confiro. É falta pro Paysandu lá pela meia direita, pertinho do bico da grande área. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na marca do pênalti. Vladimir tá preocupado, torcedor do Guarani apreensivo, torcedor do Papão da Curuzu. Aliás, muitos torcedores do Papão aqui para acompanhar a cobrança da falta. Tem na cobrança ali o Esli e o João Vieira. O Esli Garcia e o João Vieira, os dois estão na cobrança da falta. Vai pintar jogada ensaiada para a equipe do Papão. Está autorizada a cobrança. João Vieira faz o levantamento, o segundo pau. Ensaiado, mas alguém acho que faltou, viu, Adriana, do ensaio, viu? Alguém faltou do ensaio. É, difícil até descrever, né, Cabelo? Um chutão para cima, para fora, sem perigo. Tudo igual, 0-0. Cabelo. Oi, diga, Pio. Só confirmando, o Reinaldo mesmo quem recebeu a marca. Legal, brigadão Pio, 14 minutos desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha a série de bola na equipe do Papo. Opa! Camacho acabou se chocando ali com o João Vieira. Tá dizendo que não foi falta, dizendo que não foi nada, mas foi falta, Adriano Almeida. Ele fez a falta assim para matar a jogada e impedir uma jogada rápida dos visitantes. É, eu também vi dessa forma. E pensando assim, Carlão, ficou barato pro Camacho. É, e o Camacho, se tomasse cartão, iria atrapalhar, porque é um volante, um jogador de marcação, sim, já ficaria sobrecarregado. Sai tocando aqui pelo Papão, 14 minutos e 50, bola recuada lá com o Matheus, o goleirão. De perna direita, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, que vai subindo em cabeça lá o Juan Ribeiro. Sobe, desce a bola, sobra mais uma vez ali pela meia, trabalhando com o Leandro Vilela. Ele domina, devolve pela meia, vem Juninho para o campo de ataque, foi empurrado. Deu vantagem, Nicolas Rominou, abriu o lado esquerdo, Esli, dominou. Aí não, Esli. Aí o tal do Kevin não chegaria na bola, ganhou escanteio ainda, é isso? Não, só tiro de meta. O passe do Esli. Ô, Carlão, o Kevin estava aqui na intermediária, ele jogou lá ali de fundo. Eu acho que ele ouviu, o Kevin deve ter gritado, mas ele se precipitou, né? Porque ele gritou, ele já passou a bola. Engraçado esse, ele é irmão, é que o Soteldo ele platina o cabelo, mas ele é igual, ele é venezuelano também, ó. Na mesma safra do Soteldo, cabelo. Olha o Papão apertando a série de bola do Guarani. Trabalha mais uma vez o Bugrão na saída lá pelo lado esquerdo com o Léo Santos. A volta no campo de ataque, lançamento foi feito. Diogo Matheus dominou, colocou no gramado, voltou com o João Vitor. Vem pelo círculo central do gramado, Camacho recebe, domina a bola, carrega para o campo de ataque, devolve pela direita. Mais uma vez Diogo Matheus para o domínio. Colocou no gramado, preparou o lançamento para a grande área. Paraíso ajeitou para ninguém. Aí jogando o João Vieira, toca da bola para o Juninho, bola lá na
ponta direita para a equipe do Papão. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Paysandu. Passamos de 16 minutos. Aperta o Paysandu, bola rolada. Nicolas com ela. Tentou o passe pelo meio. Chega com o peito para fazer o corte. O Diogo Matheus. Providencial para a equipe do Guarani. Sai trabalhando. O Marlon, o João Vieira, o Leandro Vilela vai para cima e vai tomar cartão o 28 do Paysandu, viu, Adriana? Merecido, né? Ele segurou o Marlon e não foi pouco, não. Segurou muito. Claramente para. Como o jogo picota, né, Cabela? É igual esse sábado frio. Ninguém quer fazer nada, ninguém quer se mexer. E lá em campo também, as jogadas não evoluem. Amarelo para Leandro Vilela. Terceiro amarelo no jogo, com 16 minutos de jogo. É o terceiro cartão amarelo. Agora, Carlão, sinceramente, o Papão na Série B é isso aí mesmo, viu? Tá esquisito. É um jogo... Ele é mais time que o Guarani em campo, a gente vê isso. Sim. É um time que vive um momento melhor, né? Apesar de não cumprir um bom papel na Série B, mas está confiante, está mais tranquilo, né? Até pelo fato de jogar fora de casa, joga sem aquela carga emocional como o Guarani carrega hoje. Mas é um jogo, esse jogo picotado. E outra coisa, Cabelo, eu não gosto muito da maneira como o árbitro leva, né? Ele, ao invés de ele tentar tomar as rédeas do jogo, ele vai na base do cartão. E aí vai chegar um momento que ele vai ter que expulsar. Com 16 minutos, 3 cartões, é muita coisa. Papão no ataque de novo ali pelo lado esquerdo, trabalhando a chegada com o Leandro Vilela, toca no Kevin, dominou de primeira, fez o passe, o Wesley ali pelo lado esquerdo, tentou o toque, chega a marcação para cima, agora ali apertado ali com o Diogo Matheus, último toque do Bugrino, a bola foi para fora, escanteio. Escanteio para a equipe do Paysandu, é pela esquerda, viu, Adriana? Pela esquerda do ataque do time de Belém do Pará. E é o Wesley Garcia quem se prepara ali, todo mundo do Paysandu no setor de ataque agora. Ali o Wesley para fazer a cobrança, vem bola para a grande área ali, o irmão do Soteldo. Já faz a cobrança, Carlão falou. Toca a bola ali, Juninho. Dominou, levantamento lá na grande área. Quintana ajeitou pelo meio, a batida para fora do gol. O Quintana ajeitou e o Lucas Maia complementou. A bola subiu, foi para fora, para sorte do Guarani. Adriano Almeida. A jogada começou pelo lado direito, mas viajou, foi parar lá no lado esquerdo. Depois da escorada, o Quintana veio. E aí, num chute por cima, para sorte do Guarani, ela subiu demais. Vladimir conversa, tenta ajeitar o setor, mas desce o Papão de novo. Vem Papão de novo, saída errado, o Guarani, a bola foi para fora com o arremesso manual de graça para o Paysandu, já se mantém no campo de ataque o Edilson, bota na frente, Juninho recebe, lá na direita, escapa da marcação do Jefferson, gingou para lá, para cá, chegou o Reinaldo por baixo, brigando pela bola, Reinaldo já tem amarelo, hein? Ficou caído lá o jogador da equipe do Papão, o Juninho que está caído lá na frente do banco de reserva da equipe do Guarani, sente o rosto ali na chegada do Reinaldo, já tem amarelo o Reinaldo, hein? Kevin para fazer o domínio, João Vitor fica ali na marcação, o Kevin tenta o toque da bola recuada, estranha, esquisita ali, chega o goleiro, Matheus, que é papo não, hein? Dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. E tem jogador do Guarani cair também, parece que é o Matheus Bueno, né? Isso, Matheus Bueno, mas já está levantando. Está levantando ali o Matheus Bueno, tá tudo bem com ele. Tá tudo bem também com o Juninho do Paysandu. E o arremesso manual que favorece ali para o Guarani. Diogo Matheus conversando lá com a zaga. O Léo Santos conversa com o Vladimir tenta ajeitar a casa. O time conversa bastante, né, Carlão? Mas tá difícil de ajeitar. Ah, não tá legal não. O jogo não tá legal pro Guarani. O Guarani não consegue se impor. O Guarani não consegue criar uma chance clara. Ficar com a bola. O Paysandu não que domina o jogo, mas fica mais, tem mais volume, leva mais perigo, né? Coloca a defesa do Guarani em situação de desconforto. E o Guarani encontra muitas dificuldades. Vem Guarani pro campo de ataque. O Marlon tenta o passe por baixo. Chega Edilson para fazer a roubada. Toca pela meia. Chega atrasado no lance ali pelo meio. O Juan Ribeiro. Sobra de bola com o Matheus Bueno. Faz a abertura com o Diogo Matheus, que devolve do campo de ataque ali com o João Vitor. Dominou o João Vitor, tocou do lado, devolveu. Mais uma vez com o Matheus Bueno, marcação encosta, aperta a marcação Paysandu, sobra de bola com o Diogo Matheus, fez o passe ali com o Léo Santos, já dá um tapa na bola lá com o Jefferson pela esquerda, bota no campo de ataque, lançamento é pro Camacho, lá de ponta canhota, cruzamento, vem pra área, sai o goleiro. Bota a ordem na casa da equipe do Paysandu, Matheus. Vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa, é a 7ª rodada Série B. E vem o Papão. Pra cima, mais uma vez, Juan Ribeiro tenta o toque. Bola pra fora, conferindo o placar CBN, tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Paysandu. 0 também pro Paysandu, Pio. Central da bola.
Além de Guarani e Paysandu, o único jogo pelo Brasil com bola rolando é pela Série C do Campeonato Brasileiro. E o Sampaio Corrêa vai perdendo do Botafogo da Paraíba lá no Maranhão. Sampaio é o 16º colocado, 2 pontos ganhos. O Botafogo, nesse momento, é o vice-líder com 13. Sobra de bola pro Paysandu, bateu de fora da área, pra fora do gol! Sai à direita do Vladimir, tirando tinta na trave do complemento do Vilela, Adriano Almeida. Eu diria que foi a melhor chance do jogo até o momento. O Leandro Vilela conseguiu parar essa bola, chutar e ela passou muito, mas muito perto. Quase, quase a lei do ex aqui no Brinco. Rafael Pio, tem mensagem aí, Pio? Tem mensagem, rapaziada, participando. Olha que legal, ó, o Elton Melo tá lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, acompanhando a transmissão da CBN. Grande abraço pro Elton. O Beto Palha tá em Florianópolis, ligado também na CBN. Valdir Félix lá em Cosmópolis, mandando uma boa noite, boa transmissão para todo mundo. E o Luiz do Vale, grande Luizão, aqui no YouTube da CBN Campinas. Muita gente com a gente, Cabelinha. Que beleza, que maravilha. Pode participar com a gente aí, ó, 991869070, o nosso WhatsApp, para você mandar recado, manda mensagem também pelo chat do YouTube. O importante é você participar com a gente. Agora, o amigo Melo aí lá de Uruguaiana e o outro amigo de Florianópolis, se aqui tá 17 graus, Nossa senhora, eu acho que lá para baixo deve estar um pouquinho menos, viu, Pio? Uruguaiana, então. eu vou até ver aqui a temperatura de Uruguaiana nesse momento. Aliás, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, é uma das regiões que foram menos afetadas com todas as chuvas lá do Rio Grande do Sul, com toda essa tragédia lá do Rio Grande do Sul. Pelo menos eu acredito que seja. E o Melo pode passar essa informação para nós. Quanto? 8 graus. Jesus! 23 minutos. Carlão, o Guarani, ele tá se complicando, né? O panorama, olha o Paysandu. Vem Paysandu, sobra de bola, Juninho ali para intermediária. Preparou a batida de fora da área, bateu pro gol! Para fora do gol! Passa de novo, tirando tinta à direita de Vladimir, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. O chute do Juninho foi muito em direção do que foi o chute no Leandro Vilela. Mas ele foi em velocidade carregando essa bola até ter condições aí de buscar o gol. Mais uma ótima chance do Paysandu. O gol vai ficando maduro pro Papão, hein? Sai jogando a equipe do Bugre, vem com o Marlon, carrega pro câmera ataque, o Kevin acompanha o Marlon, vem pelo meio, puxou a camisa, ficou reclamando, mas foi falta. Foi falta, seu juiz. Ô, seu juiz! Puxou a camisa descaradamente. E quem tava a visão melhor era o auxiliar aqui, o Wallace Miller Barros. Tava na cara dele, ele não deu essa falta aí, viu, Adriana? E ninguém olhou pro Bandeira para cobrar. O árbitro simplesmente fez o sinal pro Marlon levantar e o Paysandu segue com a posse de bola. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Paysandu, ali pelo lado esquerdo com o Kevin. Ele dá um tapa na bola, encontra o Esli aberto do lado esquerdo, faz a finta, ginga de um lado, de outro, carrega. Prepara o cruzamento nas mãos do Vladimir, que sai para fazer a defesa e bota a ordem na casa. Tem pressa na devolução, já passa pro campo de ataque para ninguém, né? Para ninguém. Aí é o desespero, né, Carlão? Tá tudo errado. O meio-campo do Paysandu nesse momento ele prevalece, né, diante do Guarani. O Guarani não consegue ter a criação que nós estamos chamando a atenção antes de começar a partida, e a parte defensiva também comete erros. Tanto é que o Vilela teve muita liberdade na segunda bola para arrematar e o Juninho saiu do meio-campo, quase foi parar dentro da área lá. Também não teve uma marcação mais ajustada. Então o Guarani pecando muito, não só na parte ofensiva, mas defensivamente também. 24 minutos e 50, vamos chegando a 25 minutos. Aí o toque da CBN marcando 25 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vem Guarani, Jefferson tabelou, recebeu de volta, brecou, encostou a marcação para cima dele, perto da canhota, vem cruzamento na área, João Vitor chega atrasado. Bola vai para fora, o último toque do jogador do Paysandu, é isso, Adriano Almeida? O Kevin chegou um pouquinho na frente do João Vitor aí para cabecear essa bola em escanteio, mas acabou se chocando com o João Vitor na cabeça. O João Vitor sentiu o choque, mas já está de pé, tudo bem com ele. O Kevin vai precisar do atendimento do departamento médico do Paysandu já no gramado. Daqui a pouquinho o Bugre tem escanteio a seu favor. Terceiro escanteio no jogo, primeiro para a equipe do Guarani, é lá pela esquerda. Quem está se ajeitando lá para fazer a cobrança, aqui de longe, parece o Reinaldo, né? Que está lá para fazer a cobrança. Isso, Reinaldo. Está lá para fazer a cobrança, vem bola para a área. Tá ali o Kevin recebendo atendimento médico ali, tá tudo bem com ele. Já deve voltar o 36 da equipe do Paysandu. O Ábio andou da volta lá na bandeira do escanteio, tem que ir lá na lateral do campo para voltar programado.
o 36 da equipe do Paysandu. Autoriza o árbitro. Cobrança ensaiada de escanteio. A bola voltou lá pela direita com o Diogo Matheus. Cruzamento na área. Sobe a zaga para fazer o quarto e briga por ela. A saída do Nicolas foi puxado pela camisa ali. A falta e vai tomar cartão. Diogo Matheus vai tomar cartão. Cometeu a falta muito parecida com a falta anterior. E agora a gente olha para o lado da arbitragem, né? O Carlão falou que não gosta do jeito que o árbitro vai levando. O árbitro deixou de dar uma falta igualzinha no lance anterior pro Guarani, não deu e agora dá para a equipe do Paysandu, Carlão. E aí ele acaba se perdendo ainda mais. Acaba se perdendo, vai carregando os jogadores de cartão, né, e vai complicando a própria arbitragem. Apesar que mesmo tendo sido a falta no campo de ataque do Guarani, a falta foi providencial, né? Sim. Foi providencial. O Diogo Matheus fez bem em cometer a falta porque o Paysandu armava um contra-ataque monstro. Lançamento feito do Matheus para fora, arremesso manual para o Guarani, é lá pelo lado esquerdo, já faz a cobrança. Matheus Bueno fica com ela, rola a bola pela intermediária no círculo central do gramado. Marlon recebeu, encontrou o João Vitor pela direita, encosta a marcação do Papão. João Vitor faz a ligação lá na grande área. Reinaldo sobe de cabeça Dilson para fazer o desvio de cabeça. Ela sobra com o Reinaldo lá pelo lado esquerdo, ajeitou na perna direita, vem cruzamento para a área, desvio de cabeça para fora do gol! Não precisava nem cabecear a bola, deixava bater na cabeça que ela entrava pra dentro do gol, Adriana! Não dá pra acreditar, né? O argumento aqui a favor do Diogo Matheus é que ele não é atacante. Mas a bola veio em ótimas condições pra ele, ele estava descolado da marcação. Aí ele foi tentar cabecear pro chão pra enganar o goleiro. Mas de repente até esperar essa bola chegar no pé pra dar uma chapada, como a marcação já tinha ido, talvez desse certo, uma ótima chance que o Guarani desperdiça agora. Diogo Matheus, não precisa nem ter feito o cabeceio, o movimento do cabeceio, Carlão. Mas a Adri foi certeira, porque ele não tem o cacuete de atacante, né? Ali acho que qualquer atacante do Guarani esperaria, né? A bola bateria na cabeça, em qualquer parte do corpo e entraria. O Diogo não tem esse cacuete, ele fez o movimento, mas o movimento equivocado até pela velocidade da bola, né? Mas que chance desperdiçada. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha a bola no campo de ataque, a equipe do Papão da Curuçu. Quintana domina, toca na bola, fez o passe. O Juan Ribeiro já recebe para fazer o domínio, gira o corpo, tem marcação para cima dele. Foi na dividida, ficou caído, sentido ali o jogador do Guarani, hein? Vai tomar cartão o Juan Ribeiro também, mais um cartão no jogo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Adriana. Isso, o Juan Ribeiro e o Léo Santos pedindo atendimento externo, tá caído no gramado. Ele foi com o pé um pouquinho mais alto, não sei não se não teremos VAR nesse lance. Até gostaria que o Pio desse uma olhada no replay na TV, porque eu achei que o Juan Ribeiro ele levanta o pé um pouquinho demais para ir na dividida com o Léo Santos. Pode ser que eu esteja enganado, estou longe do lance, não tenho replay aqui à minha frente. Aliás, Cabela, eles mostram um dos lances, ele pisa no pé do jogador do Guarani. Ele vem por cima, ele não visa a bola em nenhum momento. Ele vem por cima e pisa no camisa 3 do Grêmio. Pois é, o árbitro anotou o cartão ali pro Juan Ribeiro. Parece que vai mandar seguir o jogo. O jogo ali, vai seguir a cobrança da falta, não mandou esperar nada, então já mandou cobrar, não vai nem pro VAR. 29:50 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida. O Vladimir vai dar um bicão na bola, vai jogar lá pro campo de ataque. 30 minutos, toque da CBN tá marcando 30 minutos deste segundo tempo, lançamento feito para o campo de ataque de cabeça, o Leandro Vilela faz o desvio, a sobra de bola ali pela meia, o Camacho toca nela, ela sobra com o João Vieira, lá na direita o Papão da Curuçu vai tentando sair jogando, a bola vem para o campo de ataque, o lançamento era lá na frente para o Nicolas, ele briga pela bola, fica com ela, toca do lado, o Guarani que fica a sobra com o Jefferson, faz o lançamento, no meio do caminho vem Quintana, domina, faz a finta bonita para cima do Paraíso, lá no zagueiro, o torcedor do Paysandu gosta dessa finta, né? O pessoal tá animado aqui, viu, Cabela? Verdade, tem muita gente aí, muito torcedor da equipe do Paysandu nessa noite de sabadão aqui no Brinco de Ouro. Fazia tempo que eu não via tanto torcedor aqui de um time tão de longe, viu, Carlão? E olha, tem uma faixa legal lá, né? Somos nortistas, é muito bacana, mas a presença sensacional.
Quando eu estava vindo para o Brinco de Ouro, eu passei ali em frente, né, aonde fica o vestiário visitante, e uma galera esperando a delegação do Paysandu chegar. Muito legal, que legal. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 31 minutos passados de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 7ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Paysandu. 0 também para a equipe do Paysandu. Agora fica todo mundo reclamando. Tenta sair jogando a equipe do Paysandu. Vem para o campo de ataque, se enroscaram ali o Douglas e o Nicolas. O árbitro também falou que não foi nada. Foram 2 enroscões, Adriana Almeida. Mas o do Marlon preocupa, Cabela. É. Ele disputou a bola, ele quase roubou a bola aqui no ataque do Guarani e poderia ser uma chance ímpar de gol. Mas a perna dele ficou presa no gramado. E eu acho que ele torceu o joelho esquerdo feio aqui, viu? Não sei, quero estar errada, mas não sei se vai dar para o Marlon, não. O departamento, o médico do Guarani não entrou em campo ainda. O árbitro não mandou ainda. Agora sim. Aí o Carlão, o jogo tá estranho. Muito estranho. Dos dois lados. Sim. Dos dois lados. Um jogo aberto, né? Sim. Um jogo picado, é bem verdade, pela arbitragem. Uma arbitragem confusa, não favorece ninguém, mas confuso. Árbitro confuso. Eu gosto de árbitro que não vai na base do cartão, sabe? E claro que em alguns lances não tem como, né, evitar o cartão. Mas eu acho que ao invés de ele ir numa conversa, num diálogo, não. É só cartão. E se complica, né? Vai se complicando. E vai se complicando. Foram 5 cartões. Esse lance, pra mim, foi falta em cima do Marlon. Poderia ter dado a falta. Foi um lance de disputa, mas que o zagueirão errou o domínio, poderia ter dado a falta. Como também eu acho que foi falta do Douglas em cima do Nicolas, também na sequência do lance. Aqui, né? É, exatamente. Aí ele não deu aqui, aí não deu lá e se perde. Exatamente. Muito bem, 32 minutos e 50, aqui tá 0-0 o placar do jogo. Central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Pela Série C do Brasileiro, acabou no Maranhão. Botafogo da Paraíba 1, Sampaio Correia 0. Jogo no intervalo pelo Campeonato Argentino. Boca Juniors e Tajeres vão empatando por 0-0. Futebol Globo CBN. Recupera a bola a equipe do Paysandu com o Esli Garcia. Ele faz a finta, escapa do primeiro, tomou rapa. Camacho deu rapa por baixo ali, cometeu a falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Paysandu. E o Quintana vai lá para cima do árbitro, chama a atenção do árbitro. O árbitro vai lá, encara o Quintana. Ih, tá feia a situação de o Quintana já tem amarelo, viu, Adriano Almeida? Árbitro fraco, hein? Sim. Vamos falar a verdade, árbitro fraco, né? Nossa, mãe. Na hora que eu tava anotando aqui a arbitragem, o que eu falei pra você? Lembra? Lembre-se do que eu falei. Não posso repetir no ar, mas fora do ar eu falei alguma coisa que... sei não. Olha o Bugrão, sai jogando com o Léo Santos, toca na bola lá pelo lado esquerdo. Quem faz o domínio por ali para tentar essa jogada do Reinaldo. O árbitro agora para o jogo, pega outra falta. Olha, eu não tenho scout do jogo aqui não, mas Carlão, puxa aí, Carlão. Devemos ter aqui nesse primeiro tempo pelo menos umas 20 faltas mais ou menos. Não tem não, Adriano Almeida? Umas 20 faltas nesse primeiro tempo? Eu acho que tem umas 20 faltas nesse primeiro tempo. 34 minutos de bola rolando. Marlon recebe ali pela intermediária. Fez o passe ali, vem carregando com a bola. Escapa da marcação do primeiro. Tem o João Vitor aberto pela esquerda. Ele quem recebe. Dominou bem a bola. Pintou cruzamento na área. Quintana sobe de cabeça. A bola volta Cabela, mais uma vez. Oi. Estamos com 13 faltas. 13 faltas. Olha o João Vitor. Domina na área. Fez a finta. Puxou linha de fundo. Tentou cruzamento. Desvio. A bola vai saindo lá do outro lado em arremesso manual para a equipe do Guarani. 34 minutos e 50, 13 faltas. 34 minutos, 13 faltas. É uma falta cada 3 minutos, Carlão. O jogo não anda, né? Apesar de estar um jogo assim, um jogo aberto, né? Agora é um momento mais de domínio do Guarani, tem hora que o Paysandu retoma as rédeas do jogo, mas é um jogo bem movimentado, com poucas chances claras ou lances técnicos sensacionais, mas é um jogo emocionante. Agora o árbitro... árbitro atrapalha o jogo, tá louco. Olha, o Guarani chegava ali na entrada da área com o Reinaldo, tentou ali um chapéu. A bola foi para fora, teve desvio, arremesso manual de novo para a equipe do Bugre. Reinaldo faz o domínio, tem marcação do Edilson, ele tenta o cruzamento, vem rasteirinho por baixo. Quem faz o corte é o Leandro Vilela, bota no campo de ataque. Nicolas tenta fazer o domínio, foi puxado. Foi puxado ali, recebeu a falta, é falta que favorece a equipe do Papão. Tem pressa para fazer a cobrança. O Reinaldo fica catimbando ali, a bola chega para fazer a cobrança. O Vilela
Ele já toca do lado para sair jogando com o Edilson lá pela direita. 35 minutos e 50 deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Noite gelada, hein? Noite gelada aqui no Brinco de Ouro, hein? Vai trabalhando a bola mais uma vez no campo de ataque. A equipe do Paysandu sobe Douglas Bacelar para fazer o corte. Ela vem pela meia. Vilela não consegue o domínio. Sobra de bola com Kevin. O árbitro para o jogo. Pega um toque de mão ali. Falta para a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha Guarani, vem pro ataque, João Vitor pela direita, preparou o cruzamento, fez o break, ajeitou, mais atrás, Diogo Matheus, recebe marcação do Wesley pra cima dele, ele vai buscar a linha de fundo, faz o break, gingou de um lado, de outro, puxou, perto da canhota, levantamento na área, desvio de cabeça, pega o goleiro! Matheus faz a defesa e bota a morte na casa. Caiu o jogador do Guarani ali, parece que é o Reinaldo e fica sentindo, é um choque, parece que de cabeça, né, Adriana? É, Cabela, ele foi tentar cabecear, cabeceou até bem, assim, buscou o canto, mas na hora que ele caiu, ele bateu na perna do jogador do Paysandu, e aí aquele choque deu, ficou um pouco tonto, vamos dizer assim, o Reinaldo, mas já tudo bem com ele. 37 minutos, sai jogando o Paysandu. Ali com o Lucas Maia, devolve lá no goleiro, Matheus, perto da direita, já sai jogando, bota no campo de ataque, lançamento é lá pro Juan, quem sobe de cabeça é o Léo Santos, ela vai com o Vilela, devolve lá pela direita, Edilson domina, Reinaldo encosta a marcação, o Edilson faz o break, devolve mais atrás com o Leandro Vilela, para fazer o domínio, ele vem carregando a bola, vem pela intermediária, dá um tapa na bola, faz o passe lado esquerdo, mais uma vez o zagueirão Lucas Maia, que vem pro ataque, encontra o Kevin aberto do lado esquerdo, fez o passe ali com o Wesley pela meia, o Wesley sassaricou pra lá, pra cá, na frente do Diogo Matheus, faz o lançamento, ligação direta lá na ponta direita, Edilson chegou lá na direita, dominou na frente do Jefferson, encarou a marcação, foi na linha de fundo, cruzamento feito, bola pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Paysandu, do Guarani, Adriano Almeida. Um cruzamento torto agora, o Paysandu que tinha crescido aí no meio do primeiro tempo, agora arrefece, assim como a temperatura aqui no Brinco de Ouro, viu, Cabela? Agora, Carlão, você vê o jogo, situação do jeito que tá, o torcedor do Guarani desesperado aqui bancado, porque o Guarani precisa desses 3 pontos, tá jogando em casa. O Papão também precisa, o Paysandu também, mas tá jogando fora, então, segura aí, Carlão. Vinha ali o Paraíso pelo meio. Aí você olha para o banco de reserva, você vê alguma solução para o segundo tempo? A minha solução seria o Gustavo França. Eu abriria a mão de qualquer um aí, tirando o Lucas Paraíso, até porque é um definidor. Mas Reinaldo, João Vitor, Marlon, qualquer um eu tiraria para colocar o Gustavo França. Eu acho que até o Marlon, sairia o Marlon, colocaria o Gustavo França, um cara para criar ali no meio campo. Guarani vai trocando passes no campo de ataque lá pela esquerda. Reinaldo recebeu pertinho da lateral do campo, devolve do Jefferson. Ali pela meia esquerda, tenta a devolução. Matheus Bueno com ela, faz o domínio. Perdeu a bola. Juninho recuperou, tocou do lado. Vilela faz a tabela. Bota a bola com o Vilela. Tentou o toque ali pela meia. Trabalha mais uma vez a chegada. Juan Ribeiro carrega. Ali para o campo de ataque, vem puxando. O João Vieira foi programado, pediu a falta, deu vantagem ao árbitro. Esli recebe do lado esquerdo, faz a finta, linda finta entre as pernas do Marlon. Puxou lá na linha de fundo, carregou, tentou cruzamento. Douglas por baixo, estava lá para fazer o quarto. Sobra de bola com o Marlon. Tenta botar velocidade na saída da equipe do Bugre, joga na frente, o lançamento foi feito. Chega o Zaga para fazer o corte, bola para fora, o Marlon fica caído. O Marlon toca a bola, o Vilela chega no lance. Sobra uma perna ali, o jogador do Guarani tá caído, Adriano Almeida. O João Vieira pediu até desculpas pro Marlon. Desnecessária a jogada, né? Pra parar mesmo, o Paysandu já tava com o time recomposto na defesa, mas um primeiro tempo realmente marcado por muitas faltas. Pois é. E nada de futebol, né? Até agora não vi futebol. Jogadas, assim, é um jogo aberto, é um jogo franco. Agora, tecnicamente, sem dúvida alguma, o Guarani bem abaixo, o Paysandu na dele, mas também criando pouco, né? Criando pouco, mas um jogo, assim, tecnicamente, da temperatura da noite, né? Um jogo baixo. Pois é. Olha o Léo Santos, ei, zagueiro. Foi lá no ataque, tentou fazer uma fila lá, perdeu a bola e fica no meio do caminho, tenta voltar ali. Vai trabalhando a equipe do Papão da Curuçu. O lançamento foi feito para ninguém. Lá na direita, o Edilson ficou caído, né? O Edilson se chocou com o Léo Santos. Vai se levantando lá agora, vai tentando lá. Não sei se vai dar para o Edilson ou não, a situação que ele está, hein? Trabalha a bola mais uma vez, a equipe do Guarani vem para o campo de ataque. O João Vitor aqui pela direita.
Rola a bola ali pela intermediária. Camacho recebe, domina, prepara o chute, prefere o toque de volta pela direita. Mais uma vez agora com o Diogo Matheus. Recebe na coxa, coloca no gramado. Tem cruzamento na área. Sobe de cabeça para fazer o corte o Lucas Maia. Escanteio é pro Guarani, é pelo lado direito, Adriano Almeida. Quem sabe na bola parada agora. O escanteio veio depois da tentativa de Diogo Matheus de cruzar. E aí, bola pela linha de fundo. Diogo Matheus conversa um pouco com Bandeira. Time quase inteiro do Guarani dentro da grande área agora para um lance, quem sabe seja um perigoso. Quarto escanteio no jogo, segundo para a equipe do Guarani. Diogo Matheus na cobrança, vai todo mundo para a área. Autoriza o árbitro. Diogo Matheus na batida, vai pra bola, aperta a direita, levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga, Quintana de cabeça. E aí o Jefferson acabou com a brincadeira. O bico na bola, jogou pra longe, jogou lá na torcida do Papão, Adriana. Por enquanto ele tá ganhando o leitão da noite, Cabela. Que beleza. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 42 minutos. Bola rolando, primeiro tempo de jogo. Série B do Campeonato Brasileiro. 7ª rodada, noite gelada, 17 graus. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Paysandu. 0 pro Paysandu, Rafael Pio. Central da bola. E ainda repercutindo, né, o lance polêmico entre Santos e América, o goleiro João Paulo foi confirmado. Sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Ele vai ser operado em São Paulo amanhã, domingo, previsão de recuperação de pelo menos 6 meses. Futebol Globo CBN. Meu Deus do céu. Esse tipo de contusão... Dá até arrepio, viu, Carlão? Esse tipo de contusão. Ela arrebenta, né, cara, com o jogador. E uma força pro João Paulo. Quem teve essa lesão, acho que até num grau mais sério, foi o Adriano Imperador, né? Tanto é que não conseguiu mais voltar. Exato. Também outras questões, mas o tendão atrapalhou demais a retomada da carreira do Adriano. Que tem a sorte aí, paciência também, o goleiro do Santos. E um lance sozinho, né? Nossa. Foi sozinho. Mas na hora que você percebe, né, que não foi... Deve ter dado aquele estralo. Deus do céu. Deve ter. Olha o Guarani, Paraíso, tenta recuperar a bola ali pelo meio. No toque de bola, o Grão tenta chegar no campo de ataque, o lançamento é pro Reinaldo. Lá pela ponta canhota, ele bota a velocidade, encara Lucas Maia, entrou na área, gingou pra lá, pra cá, brecou, preparou, bateu, explodiu em cima do zagueiro. Olha a sombra com o Matheus que bota a ordem na casa. Vai trabalhando mais uma vez, sai de bola aqui pelo Papão. Uma boa chegada ali, o Reinaldo acaba desperdiçando uma boa chance para a equipe do Guarani. Responde o Papão. Juan recebeu a bola lá pelo lado direito, vem pro ataque, chega por baixo. Léo Santos rasga, dá um bico na bola, joga pra fora. Pois não, Carlão? Cara, eu não gosto muito de ficar, sabe, metendo pau em jogador e tal, porque até porque é culpa de quem contrata. Mas não tem ninguém, né, Cabela? O time do Guarani não tem um jogador de representatividade. É sempre essa jogada, essa cabeça baixa, correria, pouco pensamento. Realmente, olha, a diretoria do Guarani se superou nesse 2024. Jogadores muito abaixo do tamanho da camisa do Guarani. Não sei, muito mal. Daqui a pouco eles fazem gols de bicicleta, tal, tem uma carreira vitoriosa, mas olha, com todo respeito aos profissionais, mas são jogadores muito abaixo do que o Guarani merece. E o Guarani vai fechando, porque esse é o último jogo do mês de maio, né? Vai fechando maio, já estamos em maio. De um ano para ser esquecido. Olha, o Paysandu chegou, Nicolas bateu, brigou pela bola, invadiu a área, chega. A zaga do Guarani, Jefferson. Tava lá para fazer o corte, tem um bico da bola, joga para fora. Joga para fora, 44 minutos e meio, o primeiro tempo tá 0-0. Vai Kevin na cobrança do arremesso manual. O árbitro manda esperar. Tá tendo revisão de lance. Não, mandou cobrar. Mandou fazer a cobrança ali do arremesso manual. O Kevin. Ele busca alguém, o Nicolas vem buscar o jogo. Toca na bola, puxa ali pelo meio, tabelinha feita. Esli na sobra, rolou na frente, Juninho, batida para fora do gol. E o Camacho sai dando soco no ar ali, bravo pra caramba com a marcação do Guarani à frente da área, Adriano Almeida. No Guarani pouca coisa funciona, mas pra sorte no Paysandu também. Esse chute aí do Juninho é mais ou menos um resumo do horror que foi esse primeiro tempo. No momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos a 48. Mais 3 de acréscimo. Sobe ali a zaga do Paysandu para fazer o corte, sobra de bola lá com o Juan, briga por ela o Reinaldo, a bola vai para fora, último toque do Bugri, no arremesso manual, tá dando a falta do Reinaldo ali em cima do Juan Ribeiro, lá pela direita. E aí a gente fala do horário do jogo, né? Tudo para ajudar, né?
Até isso, né? Até Porque isso, a né? torcida não comparece. Quem comparece vem chateado, vem pé da vida. E né? aí vê isso aí. E aí, então, ingredientes negativos. Mas vamos ver, de repente o futebol ele é capaz de cada surpresa, né? A gente espera que seja surpresa agradável. Muito bom. Mas é o que eu tava dizendo, Cabelo, assim, com todo respeito aos atletas, sabe? Ao humano, ao cara que tá aqui trabalhando. Mas são jogadores limitados demais, sabe? Jogadores que, se o Guarani permanecer com este grupo, né? A base vai permanecer, mas se na próxima janela o Guarani não reforçar, é um clube fadado a brigar realmente para não cair. Trabalha, Paysandu no campo de ataque, mais uma vez o Wesley recebeu, foi para a tabela com o Nicolas. Ficou pedindo uma falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo. E o Nicolas vai à loucura ali também. Aliás, todo mundo está numa loucura com a arbitragem, né? Os dois lados, ele consegue desagradar os dois lados. Trabalha mais uma vez, a equipe do Paysandu na saída vem com o Kevin, escapa da marcação do Marlon. Ele puxa ali do lado, dá um tapa na bola, curtinho. Do lado com o Leandro Vilela, carrega para o campo de ataque, encontra o Wesley Garcia, encarregando de cavadinha, lançamento é feito lá na linha de fundo, bola para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão com 47 minutos deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Tá aí o toque de 47. Girando pela última vez o ponteiro do cronômetro neste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Ali o Vladimir sem muita pressa na reposição de bola. Vai lá o Vladimir de perto da canhota. Dá um tapa na bola, joga para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá pela esquerda, quem sobe de cabeça foi o Quintana, fez o desvio, ela sobrou com o Marlon, encontrou ali pela intermediária, de frente para a área, o João Vitor preparou, bateu, explodiu no zagueiro. Sobra com o Wesley Garcia, lado esquerdo, já bota para correr no campo de ataque, o Juninho vai brigar pela bola, junto dele ali o Matheus Bueno, cai no gramado, fica pedindo toque, o árbitro para e pega a falta. Fala, cara. O árbitro foi meio amigão aí, não foi não? Eu achei que foi. Ele deu uma escorregada, o Matheus Bueno. Eu também achei. Foi amigo nosso. Muito amigo agora, hein? Porque olha, Matheus Bueno levou um escorregão ali bonito, hein? Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco. Guarani. 0 pro Guarani. Paysandu. 0 também pro Paysandu. Vem aí central da bola com Rafael Pio. Central da bola. 9 da noite, 48 minutos. Sabadão à noite, frio e um jogo que eu vou te falar uma coisa, não tinha como ser diferente. Adriana Almeida, vaias, a gente ouviu aqui dos torcedores para o time, hein, Dri? Sim, Pio, a torcida é pequena hoje aqui no Brinco, mas as vaias estão fortes, viu? Principalmente, não vou falar do torcedor do Paysandu não, que veio em peso, mas esse sim tá em festa com o time, né, na final da Copa Verde. Agora do Guarani sim, muitas vaias e o time desceu rapidinho lá para o vestiário principal do Brinco. Carlão de Freitas, seu destaque desse primeiro tempo vai para, talvez, falta de qualidade de ambos, inclusive, Carlão? De ambos. É que o Paysandu vive uma situação mais tranquila, né? Não em termos de competição da Série B, mas vem numa semana mais... É uma semana vitoriosa, uma semana em que a confiança está lá em cima. E o Guarani está com cada jogador com um saco de batata nas costas, né? Porque a pressão é enorme, a condição emocional atrapalha demais e, lógico, principalmente a falta de qualidade. Pode até ganhar o jogo aqui contra o Paysandu, né? Na base do sufoco e tal, mas realmente tenebroso o Guarani. Sem representatividade, eu digo assim, jogadores, né? Que não representam, que não... Sabe, a camisa é muito pesada para alguns jogadores que estão aí, mas não tem jeito, isso aí é só esperar a próxima janela. O Guarani vai ter que lutar muito para conquistar a vitória sobre o Paysandu. Eu acho que o Gustavo França pode ser uma alternativa aí para o segundo tempo, para pelo menos mudar um pouquinho esse panorama que foi assustador da primeira etapa. O Carlão e o Oscar da Vila Industrial mandou mensagem aqui com 38 do primeiro tempo dizendo o seguinte: ainda bem que parou, mas estava irritante a saída de bola do Guarani no início do jogo. Nada funciona, né, Pio? Nada funciona. E até eu fiz um desabafo e sempre eu peço, né, o perdão dos jogadores, né, porque eles não são culpados. Culpados é quem contrata, quem acha que esses atletas têm condições de vestir a camisa do Guarani. E realmente o momento não é bom. Mas a gente já viu coisa melhor aqui, notadamente ano passado, né? Vimos coisa melhor.
Eu não estou falando de áureos tempos do Guarani, de Jalminha, de Amoroso, de Luizão, de Zenon, de Edilson. Não estou falando disso. Estou falando de um Guarani de 2023, em que não era tão... e que não faz, né? Ano passado. E vários jogadores que estavam lá. Sim, mas esse time, assim, os jogadores que eram para ser protagonistas, ou posições que teriam que ter um protagonismo, o Guarani conta com jogadores muito comuns, Pio. Jogadores que não oferecem respeito ao adversário. Eu digo assim, o zagueiro do Paysandu vai marcar e ali tá o Marlon, sabe? Tá ali o Reinaldo, o menino João Vitor, que é de Campinas, sabe? A família pode estar escutando e tal, mas não é jogador com o peso para vestir a camisa do Guarani, ainda mais em uma fase em que a pressão aumenta. O Guarani pode até ganhar o jogo, uma vitória livra o time da zona do rebaixamento momentaneamente e tal, mas o percurso da Série B é longo, e isso que me causa, assim, uma preocupação, porque realmente são jogadores muito abaixo do que a camisa do Guarani representa, principalmente em setores em que requer protagonismo, meio campo e ataque. E não tem o nome ou os nomes de peso, e esses jogadores dentro de campo não fazem com que o adversário tenha esse respeito pelo que apresenta dentro de campo, né, Carlão? Também, principalmente. E o que me assusta mais, Pio, porque num passado não tão distante, estamos falando aqui de coisa de menos de um ano, em que nós falávamos de um Guarani que iria subir, ou estava brigando pelo acesso, né? Carlão, eu abri uma ficha técnica. Sim, aqui que eu tenho meus arquivos. Você abriu justamente no momento em que começa a derrocada do Guarani na Série B ano passado. Dia 7 de outubro do ano passado. Isso. O Guarani tinha em campo, ó, Bruno José, Derek. Bruninho tá em campo. Bruninho, João Vitor, Sim. Bruno José e Derek. Aí estavam no banco Bruno Mendes, Gustavo França, Olha que diferença. E outra, vamos entender também, claro, o departamento médico está lotado, mas mesmo no departamento médico, a gente não observa, o Bruno Mendes não dá para contar praticamente nesta Série B, mais para a reta final. Quem mais lá? O Chay, gente, não disse a que veio, né? Com todo respeito, não disse a que veio. Então tá difícil. Eu acho que às vezes você precisa ter jogadores assim de representatividade. Por exemplo, tinha um Regis aí, não tava jogando nada? Não tava, mas é o Regis, sabe? O Regis pega na bola, a marcação, ela se intimida. Ele pode tirar um coelho da cartola, ele tem ali o improviso, né, de um camisa 10. E o Guarani hoje ele não tem ninguém. Eu falei do Gustavo França porque é o único que tem, assim, mais ou menos uma característica de meia. Um cara que consegue criar. Mas fora ele, não tem ninguém, Pio, sabe? Mesmo os atacantes, como eu disse, eles podem fazer gols de bicicleta aqui no segundo tempo. Mas são jogadores, assim, muito abaixo do que o Guarani, do que representa a camisa do Guarani. Realmente, a montagem deste elenco 2024 foi uma montagem muito mal feita, muito mal feita. Quem participou, quem teve o olhar para contratar os jogadores, realmente mostrou que, pelo menos neste 2024, foi incompetente. Porque esse time do Campeonato Brasileiro da Série B é um time que vai gerar muito transtorno à torcida do Guarani. É um time muito fraco. De repente pode dar uma guinada, acho difícil, mas pode dar uma guinada. Mas pelo andar da carruagem, pelo que eu estou observando, contra o América eu assisti, hoje estou aqui trabalhando, em outros jogos eu acompanhei, é um time que, se não tiver uma mudança drástica ou contratações importantes na próxima janela, é um time que vai ficar até o final aí brigando para não cair. Irã tá aqui no youtube.com/CBN Campinas. Cadê o Guarani? Tá dizendo ele. O Paulo Ricardo tá dizendo vamos... Ô, louco! Paulo Ricardo escreveu aqui, Carlão. Vamos, Guarani. Coloquei 2K no Guarani. Jesus não faz isso. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, Paulo. Não vai... Nossa senhora. Enfim, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro que começou ontem com a vitória do América sobre o Santos por 2-1. Amanhã tem Ituano e Ponte Preta, Vila Nova e Brusque. Ainda amanhã tem Ceará e Chapecoense. Na segunda-feira, Coritiba e Operário, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novo Horizontino, Avaí e Goiás. Na terça-feira tem Amazonas contra o Mirassol e o jogo que foi adiado, né, por conta da Copa do Nordeste, entre CRB e Sport, ainda sem data definida. A classificação
da segunda divisão do Campeonato Nacional. Tem o Santos, líder, 15 pontos ganhos. O América é o vice com 15 pontos, também a mesma pontuação do Santos. Goiás, terceiro com 14. O Sport é o quarto colocado, tem 12 pontos ganhos. O Mirassol tá pertinho ali do G4, é o quinto colocado, tem 11 pontos ganhos. Os times de Campinas, falando da Ponte Preta, 14ª colocação, 6 pontos ganhos. E o Guarani na zona da degola, 19º, 3 pontos, vai chegando, né, ao quarto ponto, mais 3 pontos na tabela de classificação. Paysandu abre a zona de rebaixamento, 4 pontos, vai chegando a 5, o Botafogo tem 4 e o Ituano, que joga contra a Ponte, amanhã com transmissão da CBN Campinas, com a narração de Marco Guarizo, comentários de Gabi Castro, as reportagens de Antônio Lupe. Rapaziada, amanhã, na hora do almoço, já vai pra Itu. E aí, às 3h30 da tarde, abertura da jornada. Às 4 horas, a bola rola pra Ituano e Ponte Preta. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando, hein? Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 9 da noite, 59 minutinhos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Paysandu vão empatando por 0-0, como já disse Carlão de Freitas, num jogo ruim nessa primeira etapa. E aí, Carlão, mudança não só em termos de nomes, mas de postura para o segundo tempo, né, Carlão? Vai ser necessário sim, mudança de postura, não só de nomes. O Guarani vai precisar mudar. Não sei, tentar uma marcação alta, pressionar a saída de bola do Paysandu para buscar as rédeas do jogo, né, Pio? O Guarani joga em casa, o Guarani precisa vencer a partida para sair desta zona incômoda, para dar uma resposta positiva para o seu torcedor, né? Mandar até um abraço para o torcedor bugrino ilustre, meu amigo Vagnão. Faltou no futebol hoje, Vagnão, mas tá aqui preocupado com o Bugrão. Falou, você não responde, não dá moral para mim, Carlão. Falei, Vagnão, seu time tá me deixando irritado, porque, pelo amor de Deus, o Guarani teve uma atuação medíocre nesse primeiro tempo, Pio. E como você disse,
a mudança de postura, eu mudaria nominalmente também, tiraria o Marlon, de repente, para colocar o Gustavo França, para ajudar na criação, né? Porque embora o Matheus Bueno e o Camacho, eles têm bons passes, ou passes razoáveis, mas não são criadores, né? Não são aqueles meias efetivos. E o Gustavo França é um cara que tem essa característica. Pelo menos no último jogo que eu trabalhei aqui no Brinco de Ouro, contra a Chapecoense, num jogo tumultuado, aliás, o Gustavo França fez o gol, que não valeu, é bem verdade. Mas tomou iniciativa, arrematou de longa distância, deu uma outra dinâmica para esse time do Guarani. Então eu já voltaria com o Gustavo França para arrumar essa meiuca aí, para colocar os jogadores de frente em situações boas, né, para uma finalização, para tentar marcar o gol, para que o Guarani possa se impor diante do Paysandu. Porque o primeiro tempo, apesar de ter sido assim fraco tecnicamente, mas eu vi que o Paysandu teve vida fácil. A única chance efetiva do Guarani realmente foi aquela do Diogo Matheus, de cabeça, que ele poderia ter concluído em gol. Mas isso não aconteceu. Então o primeiro tempo para o Paysandu foi confortável. Porque diante de tudo que o Papão viveu na semana, se ele levar um ponto lá para Belém, tudo bem, não resolve a situação dele com relação à zona de rebaixamento, mas não perdeu em casa e não perdeu fora de casa. Então leva um pontinho importante. Então o Guarani tem que gerar essa situação de desconforto para o Paysandu, coisa que não aconteceu. Né? A vida do Paysandu, a vida defensiva do Paysandu foi muito tranquila, tirando aquela bola de cabeça do Diogo Matheus. Olha só, Carlão, o Marco Vinícius, muito legal hoje. A gente está recebendo mensagem de vários lugares do Brasil. O Marco Vinícius está em João Pessoa, na Paraíba. Ele diz aqui, ó: eu aqui de João Pessoa vejo o Souza e o Belo, né, o nome carinhoso do Botafogo, aliás, que dissemos, venceu o Sampaio Corrêa, o vice-líder da Série C, jogar muito mais que o Guarani hoje. É os times de Série C e Série D jogando mais que o Bugrão na B, viu, Carlão? Segundo o nosso ouvinte. Ah, sim, não, vamos entender que a Série B é bem mais difícil, né? E com todo respeito ao Botafogo, tem uma torcida sensacional, uma força, né, da Paraíba. Mas a Série B é um nível maior e é por isso que a gente cobra do Guarani. A gente cobra uma equipe mais qualificada, uma equipe que possa representar o seu torcedor dentro de campo, coisa que não está acontecendo. Pode até vencer o Paysandu, Pio, mas o futuro é um futuro que causa realmente uma preocupação e hoje gera esta insatisfação no torcedor. Você tá indo bem no futebol? No futebol? No futebol, Carlão? Tá seguindo aí? Tô, não sou um nível alto. Né? O bem que eu tô dizendo não é tecnicamente, não, é de saúde só, viu, Carlão? Tô indo bem. Tá com uma bolsa de gelo. Quando a gente pergunta se tá tudo bem, em termos de saúde, técnica. Né? Faz tempo que eu não machuco, isso já é algo positivo, graças a Deus. Mas pra mim é minha terapia, né? Sábado de manhã é minha terapia. É o futebol, depois aquela resenha, aquela geladinha, para passar aí um sábado agradável. A geladinha é o gelo. É isso. Também. Adriana Almeida, alguma movimentação já dos times voltando pro gramado, Adri? Guarani todo já voltou, aparentemente não mexeu. Agora, Paysandu, ninguém por aqui. A música sim tá alta, viu, Pio? Tô me sentindo na balada sabadão à noite aqui. Que beleza! Vou falar uma coisa pra você, hein? Que maravilha! A gente vê agora as imagens da TV mostrando jogadores do Paysandu estão reunidos ali na boca do túnel. Estão conversando, aquela última energia para voltarem pro gramado. Cabelinha sem mudança pro segundo tempo pro Guarani, hein, Cabelinha? Voltaram os 11 jogadores que terminaram a primeira etapa. O técnico Júnior Rocha deve ter conversado bastante com os atletas no vestiário do Guarani, porque não teve nenhuma mexida. E aquela história que nós falamos durante todo o primeiro tempo, o Carlão enfatizou muito sobre isso. Teria que mudar, principalmente postura. Quem sabe, então, a postura vai mudar para a segunda etapa, porque peça não mudou nenhuma. E o Papão vem aí. A rapaziada andava meio brava com o Júnior em termos daquela história de números, né, Carlão? O time ia mal, ele fala, não, mas numericamente... E hoje estatisticamente... Isso, é a estratégia de todos os treinadores, né? Quando a situação vai mal, eles se apegam nos números e os números são frios. De repente, se você pegar os números, dá a impressão que o Guarani arrebentou o Paysandu. E não, isso não aconteceu. E também na última partida contra o América foi visivelmente superior e o Júnior Rocha se defendeu, né, podemos dizer assim, na entrevista coletiva, usando os números. Todo mundo de volta. Ele também está de volta para todo o segundo tempo aqui no Futebol Globo CBN. Vai, Cabelinho. Opa, deixa comigo. O Papão mexeu, a Adriana fala daqui a pouquinho, apita o árbitro.
Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Paysandu. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando, chega no tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, noite fria, gelada, 17 graus a temperatura aqui no Brinco. O Guarani briga pela bola, faz o domínio, carrega, vem pro campo de ataque, João Vitor, vem botando ali na frente, engatou uma quinta, carregou, invadiu a área! Quando era pra tocar, o toque não saiu, o passe foi ruim e o Papão recupera a bola na saída. Lançamento feito ali do Juninho, pelo lado direito pro Kevin, faz o domínio. O Edilson domina, tenta o toque do lado, chega Camacho para fazer a roubada. Bola recuada, Jefferson domina, Matheus Bueno para fazer o passe ali pelo meio, já inverte a jogada. Vem Guarani para o campo de ataque, lá pela direita, mais uma vez, João Vitor com ela. Encarou, Diogo Matheus passou, recebeu, pertinho da lateral do campo. Ele encontrou o Marlon lá na ponta direita, perto do escanteio, voltou com o Diogo Matheus, protege a bola, marcação do Esli para cima dele. Bola recuada, mais uma vez com o Matheus Bueno para começar de novo para o Guarani. Vai lá, Adriana, mexeu a equipe do Papão. Técnico Hélio dos Anjos faz uma alteração no intervalo, foi embora o 26, Juan Ribeiro, para a entrada do camisa 18, Edinho. Tá aí, portanto, Edinho em campo no lugar do Juan Ribeiro. 1 minuto e meio de bola rolando deste segundo tempo. Arremesso manual para o Guarani, já cobrado. Quem chega para fazer o corte lá pela esquerda foi o Esli. A bola bateu no meio do caminho, voltou para o Guarani. Cruzamento na área. Quintana de cabeça estava lá para fazer o corte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani chega mais uma vez lá pela direita, trabalhando com o Marlon, tenta a finta, cai no gramado, pede falta, sobra com Kevin. Ele tenta o lançamento, joga em cima do jogador do Guarani, fica com o tiro de meta para a equipe do Paysandu. Carlão, o Hélio dos Anjos tirou o Juan Ribeiro, que tinha amarelo, e que não rendeu tanto no primeiro tempo, mesmo sendo acionado bastante lá pela direita, né? E coloca o Edinho, que é uma outra característica, né? Um jogador de velocidade, baixotinho, inclusive já jogou aqui no Guarani, passou pelo Atlético Mineiro, Fortaleza, é um jogador de contragolpe. Vai fazer a parceria com o Nicolas lá na frente. Trabalha mais uma vez o Guarani com o Jefferson, lado esquerdo, toca na bola, Reinaldo, recebe na perna direita, cruzamento na área, passa por todo mundo, vai para fora. Mais um tiro de meta para a equipe do Paysandu aí, viu, Adriana? Um cruzamento muito forte do Reinaldo agora, leva as mãos à cabeça aqui. Guarani pelo menos voltou com um pouco mais de atitude nesse segundo tempo, pelo menos pela minha impressão. Tá aparecendo isso sim, tá aparecendo com 3 minutos, vamos chegando a 3 minutos. O Guarani está com mais iniciativa para chegar no ataque. Ele está buscando mais o ataque nesse comecinho de segundo tempo. Tiro de meta, batida, vem bola para o campo de ataque. Douglas sobe de cabeça para fazer o corte, responde o Vilela. Briga pela bola, a equipe do Paysandu no campo de ataque ali com o Nicolas. Tem para cima dele o Matheus Bueno, também o Douglas. Matheus Bueno fica a bola, toca de calcanhar para o João Vitor. Quem chega por baixo é João Vieira. Na roubada de bola, bota para fora, manual para a equipe do Guarani. Lá na direita, Diogo Matheus recebe, domina, coloca no gramado, rola a bola pela frente da grande área com o Léo Santos. De primeira fez o passe do lado esquerdo, trabalha com o Jefferson, saída que vem para o campo de ataque, está livre de marcação, tem uma avenida. Ele vem carregando a bola para o campo de ataque, Juninho encosta na cobertura, ele dá um tapa na bola, ficou fácil para o Paysandu. Com o Juninho para trabalhar a saída, briga Reinaldo na recuperação de bola, já encontra o Guarani lá pela direita, o João Vitor, mais uma vez trabalhando a bola o Guarani, vai tocando, Diogo Matheus recebe, lado direito, cruzamento na área, zaga subiu o Camacho, sobra de bola, preparou a batida, adiantou demais, chega o zagueiro. O torcedor pega no pé, queria ter batido primeiro, ficou reclamando ali o torcedor, sobra de bola Guarani de novo no ataque, Reinaldo recebe na esquerda, vem cruzamento de novo, Quintana de cabeça, sobra de bola com o Edinho, tenta a fita, Camacho, rouba a bola o Camacho, com ela tocou o João Vitor na área, bola escapuliu, dominou, voltou com ela no gramado, linha de fundo, o Marlon, vem cruzamento em cima do Lucas Maia. Bola vai sobrando lá pela direita, saída com o Esli Garcia. Ele tenta sair em velocidade, mas não tem ninguém para fazer o passe ali. Ele busca alguém, o toque é feito do lado, aperta o Guarani, Matheus Bueno, rouba a bola, mantém Guarani no ataque, lançamento para a área. Passa por todo mundo, Reinaldo evita a saída pela ponta esquerda. Já volta mais atrás com o Jefferson para fazer o domínio. Toca a bola pela meia. Camacho recebe, domina a bola. Tem um passe do lado de novo com o Jefferson. Prepara o lançamento, prefere o toque do lado com o Matheus Bueno. A bola voltou ali com o Douglas Bacelar. Diogo Matheus recebe lá na direita. Tenta o toque mais uma vez no campo de ataque. Vai trabalhando a bola a equipe do Guarani. Vai tentando buscar um espaço ali. Matheus Bueno.
Escapa da marcação do Juninho ali pela meia. 5 minutos deste segundo tempo. Jefferson recebe lá do esquerdo. Rola a bola com o Reinaldo. Tenta o passe por baixo. Tem marcação. Aperta o Vilela. A bola vai para fora. Último toque do jogador do Paysandu. Arremessa manual para a equipe do Guarani. Tem pressa na cobrança. O Vilela fica catimbando ali. Agora ele joga a bola para fora. Manual para a equipe do Bugre. Passamos de 5 minutos deste segundo tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Jefferson na cobrança, joga na frente. Paraíso, tenta o domínio, não consegue. O Edilson dá um bicão na bola, ela sobra pela intermediária com o Diogo Matheus. Preparou de fora da área. Aí no peito do Matheus, que já repõe a bola em jogo. Bota no campo de ataque lá pro Esli. Ele corre lá na ponta canhota. Vem o Douglas de cabeça para fazer o corte. E acabou se chocando ali o Esli com o Douglas. O Esli ficou caído. Fica sentindo o jogador do Paysandu e o árbitro para o jogo, Adriano Almeida. Houve um apelo, inclusive de alguns jogadores do Guarani que estão longe do lance, para indicar ali pro jogador, pro Diogo Matheus, né, colocar essa bola para lateral e aguardar o atendimento do Esli Garcia. Não vi falta nada, apesar de estar um pouco longe, acho que foi um choque ali sem a intenção junto com o zagueiro Douglas Bacelar. O Douglas é gigante perto do Esli. E aí o Douglas sobe para fazer o cabeceio. Quando ele cai, ele acaba se chocando com o Esli. Tá sentindo lá o camisa 15 da equipe do Paysandu. Agora, Carlão, estamos com 6 minutos e meio. Parece que o Guarani mudou a atitude. Aquela coisa de postura, né, que a gente até debatia com o Pio, isso melhorou. Evidentemente, o Guarani já se encoraja mais, já fica mais com a bola, já gera um desconforto para a defesa do Paysandu. Agora, tem que transformar isso em jogadas, né? Transformar isso em passes claros para os atacantes. E né? só tá correria agora. Só tá correria, é só vontade, é só espírito. Claro que é importante. São fatores importantes até para vencer o jogo. Só que precisa da qualidade, precisa da inspiração que até agora não apareceu. Tá saindo de campo lá o Esli. Parece que tá tudo bem com ele, né? Depois do choque do Fiat Uno com uma Mercedes num treminhão ali, né? Que foi o caso do Esli com o Douglas. Tá tudo bem ali com o Fusquinha ali do Esli, né? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né, Adri? Tudo bem com ele, né? Sim, já voltou ao campo, já tá correndo. 7 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0 no placar do jogo. Sai jogando a equipe do Bugre, do meio do caminho. Vilela toca de cabeça, o Matheus Bueno responde. Tão bicando a bola, joga pro campo de ataque. Paraíso briga por ela, toca. Aí também não, né, Paraíso? Tava sozinho, era só dominar a bola, hein? Vem passando no campo de ataque, lançamento é pela direita, o Edinho recebeu na ponta direita, encarou a marcação do Léo Santos. Volta a bola, mais ali pelo meio com o Vilela. Toca de volta, o Edinho recebeu, dominou, cruzamento na área. Douglas estava lá para fazer o corte, tira o perigo da área, ela sobra com o Vilela à frente da área. Sacharicou, bateu pro gol, para fora. Sai à esquerda do Vladimir, se perde em mira e fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. Tentou um chute colocado agora ali o Leandro Vilela, colocado que saiu demais. Bola pela linha de fundo, o Vladimir com pouca pressa para cobrar o tiro de meta, segue 0-0. Sai jogando curtinho ali com o Léo Santos, que dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, no bico do caminho. Quem sobe é o Kevin, não acha nada, ela sobra com o Paraíso. Bota a velocidade, Guarani chega no campo de ataque ali com o Paraíso, chega brigando pela bola por baixo. O Kevin recupera, toca na bola, o Apo estava pertinho do lance. Sai jogando o Paysandu, vem com o Juninho pela intermediária, abre lá com o Esli, recebe de novo o Esli, tem marcação do João Vitor para cima dele, bota a bola ali pela meia. Juninho, recebe, de volta, João Vieira, Juninho, João Vieira, ajeita a bola, campo de ataque, bola para fora. João Vieira também agora deu uma pichotada ali, joga a bola para fora, de graça para a equipe do Guarani. Vamos chegando a 9 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 para cara do jogo. O meu termômetro não mexe, continua 17 graus, mas parece que está esfriando cada minuto que passa, viu, Carlão? A sensação térmica deve estar baixa, né? Caindo. Imagina a Adri, então, lá embaixo. Meu Deus do céu. O vento tá soprando forte agora. Vilela toca na bola, Edilson recebe, vem cruzamento, desvio meio do caminho, Vladimir fica com ela. Bota a ordem na casa do Guarani, tem pressa na saída, lá pela direita. Trabalha a série de bola com o João Vitor, já bota a velocidade, sai jogando, vem buscando o campo de ataque, faz o break, ele toca do lado, fez o passe ali com o Matheus Bueno, Vilela encosta, ele devolve lá para o Diogo Matheus, lá da direita, que encontra o Léo Santos pelo sistema defensivo. Breca, olha do lado, do outro, rola a bola com o Matheus Bueno, encontra Camacho, devolve do Léo Santos. O torcedor começa a ficar impaciente, 0-0 no placar do jogo, vamos chegando a 10 minutos.
e toca a bola no sistema defensivo, não acha ninguém ali pelo meio, porque não tem aquela pessoa para organizar o meio, né, Carlão? Não tem o cara. Olha o Bugre. Vem Guarani, João Vitor abriu lá pela direita, Marlon, cruzamento na área, Lucas Maia estava lá para fazer o corte, sai trabalhando a bola a equipe do Paysandu com o Juninho, pode falar, Carlão. Que é o jogador que a gente tem pedido há tempos, né? O Guarani só tem o Gustavo França com essa característica, é um cara que tem essa qualidade para fazer a bola chegar, né? Pelo menos numa situação boa para o arremate dos atacantes. Trabalha mais uma vez o Paysandu na chegada a campo de ataque pelo lado direito. Kevin, Edilson, toca na bola, Edinho recebe da frente, chega Léo Santos por baixo. No carrinho ele bota a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Paysandu pelo lado direito, hein? Vai se ajeitando ali o Edilson para fazer a cobrança. Tem Juninho do lado, ele que recebe, domina. Coloca ali no gramado, fez o passe mais atrás, trabalha com o Quintana. O Quintana rola pelo círculo central do gramado com o Lucas Maia. É de zagueiro para zagueiro, tocando a bola aqui pelo Paysandu. O Paysandu tá inteirinho no ataque, hein? O último é o Quintana em cima da linha da divisória do campo. Bola para fora, o último toque lá do Kevin. Arremesso é manual para o Guarani, vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, 7ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, 17 graus aqui no Brinque, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Paysandu também 0, Pio. Central da bola. Campeões das Copas, o PSG bateu o Lyon por 2-1 na despedida de Mbappé e levou a Copa da França. Na Alemanha, deu o Bayern para cima do Kaiserslautern, vencendo por 1-0. E lá na Inglaterra, o United bateu o City por 2-1 e levou a Copa da Inglaterra. Futebol Globo CBN. 11 minutos e 50. Arremesso mano cobrado, Guarani no ataque, o arremesso mal cobrado, bola para fora, o último toque ali do Camacho. Na verdade, tomou uma bolada o Camacho ali na chegada. Me parece que era o João Vieira que estava no lance, Adriano Almeida. Tava sentindo ali na boca do estômago pelo jeito, sabe? Daquele jeito que dói. Mas já de pé ali o Camacho para cobrança de lateral do Paysandu. Passamos de 12 minutos, 0-0. Torcedor do Guarani, uns cantam, outros vaiam, outros xingam. Torcida organizada está silenciosa, só o batuque faz o barulho. Está meio apreensivo o torcedor do Guarani, 0-0 para cá do jogo. Resultado horrível para o Guarani, mais um, né, Carlão? Mais um, porque dentro de casa, dentro de casa, né? De casa, um time que está na zona de rebaixamento também, né? É um concorrente direto e recuperar fora é muito complicado. A Série B esse ano, ela tá, quer dizer, todo ano, né? Ela é muito competitiva. Vem Guarani na recuperação de bola, o Marlon recebe ali pela círculo central do gramado, dá um tapa na bola, faz a ligação. Lá na ponta direita, João Vitor recebeu, fintou, carregou, linha de fundo, pintou, cruzamento nas mãos do goleiro. Matheus faz a defesa e bota a ordem na casa do Paysandu, Adriana. É difícil ver uma jogada organizada e que dá certo no ataque do Guarani, né, Cabelo? Agora o João Vitor até tentou, aí na hora do cruzamento a bola resvala e vai nos braços do goleiro. Esli vem com ela dominar, tenta o lançamento, João Vitor faz o corte, ela volta com o Esli Garcia, lá pelo lado esquerdo, o Paysandu vai trabalhando, tenta o passe de novo, João Vitor corta de novo, joga pra fora. Arremesso é manual para o Paysandu pela esquerda, vai se ajeitando lá o Kevin para fazer a cobrança com as mãos. Toma a distância para fazer o arremesso, tem todo mundo pertinho dele ali. Na área tem o João Vieira, lá na grande área tem o Nicolas, é ele quem recebe, corre na linha de fundo, vem Douglas para brigar pela bola ali, o Nicolas evita a saída, domina, coloca no gramado, tem marcação do Douglas para cima dele, o árbitro pega a falta. Pega a falta em cima do Nicolas, que fica caído lá perto da bandeira do escanteio. E é falta para o Paysandu. Pode levar perigo, é quase um escanteio, Adriano Almeida. É, isso mesmo. Muito pertinho ali, no momento em que o Hélio dos Anjos vai mexer de novo. Tá indo embora o 14, Juninho vai embora para a entrada do camisa 5, Netinho. Um inho pelo outro. Muito bem. Aliás, o Hélio dos Anjos gosta desses jogadores Netinho, Edinho, Juninho, Nininho, né? É mais um em campo, hein? Mais um em campo. É falta para o Paysandu, é lá pela esquerda, vem bola para a grande área. Vai se ajeitando lá na cobrança, parece que é o Edilson que está na cobrança, lá do lado direito e perto direita para o levantamento. Vem bola para a área. Tá todo mundo na área. Autoriza o árbitro. É falta para o Paysandu, é quase um escanteio. Lá pela esquerda pintou cruzamento na área, desvio, bola para fora. Agora é escanteio, viu, Adriano Almeida?
Sim, porque a defesa do Guarani interceptou o cruzamento do Edinho. Ele nem saiu ali da marca, só deu um passo para o lado para cobrar o escanteio agora. Bem bola para a área, está autorizada a cobrança. Mais um escanteio no jogo, quinto na partida, o terceiro para a equipe do Paysandu. 15 minutos, o toque CBN marcou 15 minutos deste segundo tempo. Escanteio cobrado, fechadinho, primeiro pau, sobe Diogo Matheus de cabeça, voltou com o Vilela, bateu na trave! Explodiu no travessão, tocou no gramado, quase gol do Paysandu. Sobra com o Nicolas, tocou na bola, o desvio, entrou no Vladimir! Impedimento marcado no ataque do Paysandu, Vladimir fez defesaça. Mais uma pancada do Vilela, explodiu no travessão, tocou no gramado. Adriana Almeida, quase gol do Papão. O Leandro Vilela saiu comemorando, a torcida do Paysandu também. Porque acharam que essa bola bateu dentro do gol para depois voltar e dar o rebote. O árbitro aguarda, pede para esperar. Eu não tenho a melhor posição, eu não sei o que vocês e o Rafael Pio viram daí. É mais o Pio, porque daqui também foi tão rápido que não dá pra gente ter a noção se ela toca dentro ou não. Pra mim, não. Mas foi muito rápido, Carlão. Muito rápido. Pra mim também foi fora. Agora tá conferindo lá. Rafael Pio, tem imagem aí, Pio? Eles repetiram apenas uma vez, me parece, não foi nenhum close assim que desse muita noção, mas me parece que fora, realmente. Pra mim fora. Pra mim fora, né? Mas vamos aguardar aí a revisão do VAR, porque foi uma pancada, essa pancada. Quando a bola bate no travessão e vem programado, é muito rápido, né? Não dá pra gente acompanhar assim exatamente. Cabela. Oi. Pelo jeito o jogo vai recomeçar e o Guarani faz uma alteração aqui. Foi embora o camisa 8, Marlon, para a entrada do 5, Anderson Leite. Muito bem, Anderson Leite. Vai fortalecer o meio-campo, cara? Não. É isso? É uma alteração estranha, né? Um jogador de pegada, né? Jogador de vitalidade, de força, né? Um jogador de criatividade. Vamos ver o que pensa o técnico Júnior Rocha, mas é um truculento, é um volantão. 17 minutos passados deste segundo tempo, trabalho Guarani. Campo defensivo, Léo Santos faz o domínio na lateral esquerda, o zagueiro do Guarani. Já toca no campo de ataque, lançamento foi feito no meio do caminho, o Edilson recebe no peito, coloca no gramado, ginga o corpo de um lado e outro, escapa da marcação do Reinaldo, ele bota a bola lá pela intermediária, vem Nicolas, fica caído mais uma vez o jogador da equipe do Paysandu na chegada do Douglas, fica pedindo uma falta ali, Jefferson na sobra, toca no Reinaldo, vem Edilson. Faz o domínio Edilson, bota na frente, lançamento é pela direita, trabalha o Edinho, chegou bem o Papão da Curuçu, cruzamento na grande área, o desvio, é o zagueirão Douglas, que faz o corte e tira o perigo da área, toca na bola, o Léo Santos bota para fora, e o lance em cima do Nicolas, o árbitro não deu também o lance em cima do Reinaldo, muito parecido os dois lances, ele acabou não marcando nenhum e nem outro, só que tem hora que ele marca, tem hora que ele não marca, tem hora que ele não marca os dois, assim vai. Senhor Yuri Sem critério nenhum, né? Não. E aí abre precedente, né? Exatamente. 18 minutos deste segundo tempo. Edinho carrega a bola no campo de ataque. Joga com o Edilson, devolve o Edinho ali na linha de fundo. Faz o domínio, tem marcação pra cima dele do Camacho. Rola a bola mais atrás. Trabalha o Quintana, zagueirão que vem pro ataque. Já fez o passe ali pela intermediária. Mais uma vez o passe foi feito. Netinho virou pro grande área. O cruzamento, segundo pau. Passa por todo mundo. Vai saindo em lateral, lá do outro lado, lateral para a equipe do Bugrão, 18 minutos e meio. 0-0 o placar do jogo, Carlão. A gente viu, acho que os primeiros 10 minutos de um Guarani com vontade de chegar no ataque, desorganizado, mas com vontade de chegar lá, mas aqueles 10 minutos já se foram, né? Já se foram, o Paysandu começa a gostar da partida, né? Ainda a bola, essa bola do Leandro Vilela, ela não entrou, mas dá confiança, né? Os jogadores começam a se sentir capazes. Agora, tomar cuidado com essa segunda bola, o Leandro Vilela pega tudo ali. Todas, ele tem um arremate bom, mostrou isso, já passou aqui pelo Guarani. Então tem que tomar cuidado, ajustar essa marcação, principalmente na bola parada, porque essa segunda bola é toda do Paysandu. Tenta jogar o Guarani no campo de ataque, ali o Reinaldo, vem pela meia, protege a bola, recua. Camacho faz o passe lá pela direita com o Diogo Matheus, encosta a marcação do Esli pra cima dele, bota na frente, na direita com o João Vitor, que faz a ligação com o Anderson Leite. Tá lá na ponta direita o Anderson Leite, gingou de um lado, de outro, tocou com o João Vitor, brigou pela bola, no bate-rebate, deu sorte. Sobra de bola mais atrás com o Matheus Bueno, devolve lá na direita, trabalhando mais uma vez com o Anderson Leite, a bola recuada, Matheus Bueno, bota lá no sistema defensivo, o Nicolas corre, o Vladimir sai da área, goleirão vem com ela, faz a finta para cima do Nicolas, toca do lado, aperta a marcação, equipe do Papão, bola recuada com o Vladimir, o passe é feito da esquerda,
o torcedor do Guarani, que já tá pé da vida com o time na situação que tá, vai infartar aquele campo daqui a pouquinho, cara. Mas quebra essa bola, né? Não dá chance pro perigo. A fase não tá boa, aí sai com o Douglas. O Douglas é um jogador limitado, tecnicamente, né? Pra sair com essa bola tocada, correu muito risco, tá louco. Quebra isso aí. Se livra do problema, né, Cabelo? Tem ambulância em campo hoje, Adriano Almeida? Tem? Oi, Cabelo. Tem ambulância em campo hoje? Tem sim. Tá aqui pertinho de mim. Tá, consulta lá se tem desfibrilador dentro dessas ambulâncias. Acho que o torcedor vai precisar hoje, viu? Não sei não. Desse jeito aí, vai precisar, hein? Olha lá, Guarani tenta chegar no campo de ataque. Último toque do Lucas Maia. Tem arremesso manual para a equipe do Bugre. Vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN. Placar tá assim, ó. Guarani 0. Paysandu também 0, Pio. Central da Bola. Falando em campeões, futebol internacional, o Al-Ahly venceu o Esperance e conquistou a Liga dos Campeões da África. Lembrando, mais uma vez, amanhã, 15h30, abertura da jornada esportiva, às 16 horas no Futebol Globo CBN, tem Ituano e Ponte Preta. Reinaldo estava ali com a bola dominada, vem Paysandu que recupera, trabalha com Edinho, chega no ataque, encara a marcação do Léo Santos, carregou na linha de fundo, pintou cruzamento na área, desvio de cabeça para fora do gol! E quem fez o desvio de cabeça foi o Douglas Bacelar, que botou para escanteio. Numa bola perdida do Reinaldo, meio campo, Adriano Almeida. O Reinaldo tinha tudo para ganhar essa bola, né, Cabela? Mas parece que a fase não ajuda, a qualidade técnica também vai falando mais alto. E aí armou um contra-ataque rápido do Paysandu. Para sorte ali, o gol não saiu, mas é mais um escanteio agora pelo lado esquerdo do ataque. Edinho quem se prepara para a cobrança. Sexto escanteio no jogo, quarto para a equipe do Paysandu. Edinho na cobrança, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Autoriza o árbitro. Edinho na cobrança, perto à direita, faz o levantamento fechado. Primeiro pau, desvio! O desvio do Lucas Maia no primeiro pau, por sorte. Quem subiu ali foi o Douglas para fazer outro desvio e botar para fora, Adriano Almeida. Uma bola muito perigosa, né? Um escanteio cobrado fechadinho ali. E rápida também a meia altura. Um desvio da defesa do Guarani é mais um escanteio. Agora do outro lado, do lado direito de ataque. E quem vai é o Netinho. Do lado de lá é o Edinho, do lado de cá é o Edinho. É o Inho da lá e o Inho de cá. Vai lá o Edinho na cobrança, mais um. Quinto escanteio no jogo para a equipe do Paysandu. Na bola Edinho, correu para ela, perto à direita, levantamento, primeiro pau. Tava lá o Paraíso. Domina no peito para sair jogando, bota velocidade, mas joga errado, perde a bola, recuperou mais uma vez a equipe do Paysandu, se mantém no ataque, o Edinho já faz o cruzamento, joga a bola na segunda trave, Nicolas de cabeça, ajeitou para a chegada pelo lado esquerdo, mais uma vez trabalhou, Lucas Maia, batida, zaga corta, bota para fora. É mais um escanteio, o Paysandu cresce, aperta o jogo, Adriano Almeida. Vai tentando de todas as formas, e o Nicolas ali toda hora fazendo a parede, o pivô para buscar alguém para completar essa bola para o gol para o Paysandu. Escanteio pelo lado direito. Agora o Edinho, atravessou todo o campo, veio do lado de cá, o Edinho vai para a cobrança. Continua todo mundo lá na área, hein? Todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro, sexto escanteio do jogo para a equipe do Paysandu. Edinho na cobrança, de perna direita, vai para o levantamento, agora vem a marca do pênalti, desvio de cabeça, pega Vladimir! No meio do gol, faz a defesa o goleiro do Bugrão, que bota a ordem na casa e tem pressa na devolução. Só que fez o passe ali pelo meio, já a zaga faz o corte, já mantém o Paysandu no ataque. Mais uma vez lançamento pra ninguém, bola pra fora. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Fernando Freitas, o Paysandu, você disse que estava gostando do jogo e resolveu jogar mesmo. Tá adorando agora, né? Só falta o gol, porque cria as principais jogadas, o Nicolas lá na frente, ele inferniza a defesa do Guarani, vai deixar o Douglas Bacelar. O Douglas vai ter pesadelos com o Nicolas hoje, e o Guarani sem reação, vai tentando aí na base do entusiasmo, mas o Paysandu consegue neutralizar as principais jogadas do Guarani. Seria a hora do Júnior Rocha pensar numa outra solução para mudar o panorama do jogo.
briga pela bola, a equipe do Guarani, a sobra com a zaga do Paysandu, toca na bola, Douglas, Bacelar, devolve no campo de ataque, não tem ninguém do Bugre ali no meio, só tem jogador de azul e branco ali, de cabeça já faz o desvio, sobra com o Edinho, bota na frente, foi programada, é falta do Jefferson para cima do Edinho, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Paysandu. Mensagem chegando, galera tá mandando recado aí, Rafael Pio. O Beto Palha lá de Florianópolis pedindo pra gente mandar um abração pra ele, que agora ele voltou pra transmissão. Grande Betão lá em Florianópolis. O Neto tá dizendo que tá com vontade de quebrar o rádio, e o Marcelo Borbas, o Marcos Borbas, melhor dizendo, aqui no YouTube, tá dizendo: estou torcendo muito pro Guarani, tenho raiva do Paysandu. Sabe por quê? Porque ele é torcedor do Vila Nova. Não é pra menos, né? A cabeça inchada, né? 25 minutos e meio, 0-0 o placar do jogo Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Oi, Dri. Kaique e Renier prontos ali para entrar, conversam com o técnico Júnior Rocha. Muito bem, daqui a pouquinho tem Kaique e Renier na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho. Por enquanto vai tocando a bola, Camacho ali para intermediária, já despacha para o campo de ataque, o lançamento é feito lá na direita, quem recebe é o João Vitor, volta a bola mais atrás com o Diogo Matheus, vai buscando espaço, toca ali pelo meio, Anderson Leite, que está atuando exatamente ali, como se fosse um armador, um meia direita ali, o Anderson Leite, viu, Carlão? Ele não sai daquela região ali. É que não adianta nada, porque é um jogador de marcação, um jogador que não tem esse cacuete, né, para atuar na segunda linha ali, requer leveza, qualidade, né, 1 contra 1, são situações ou adjetivos ou qualidades que o Anderson Leite possui. Agora o torcedor pega no pé, hein? Troca sendo efetuada, o torcedor vai elogiando o técnico Júnior Rocha. Já tem Vou confirmar. Pode ir lá, vai lá, Adri. Sob as palavras de burro da torcida, Júnior Rocha mexe. Vai embora, 7 Lucas Paraíso, para a entrada do 43, Renier. Quem também sai é o Camacho com a 14, para a entrada do meia dúzia, Kaique. Daqui a pouco o Carlão vai dar uma olhada, ver como fica para ele falar daqui a pouco. O torcedor pega no pé demais do técnico Júnior Rocha aqui no Brinco de Ouro. Trabalha a equipe do Paysandu ali pelo meio com o Netinho. Começa tudo de novo lá com o Lucas Maia. Ele recua com o goleiro Matheus para começar de novo para a equipe do Paysandu. Vai trabalhando a bola a equipe do Paysandu. O torcedor vai ficando cada vez mais pé da vida, 27 minutos e 40, Edinho recebe, bota a velocidade pela direita, trabalhando a equipe do Paysandu. Matheus Bueno para cima dele, tenta a fita, vai na linha de fundo, bola para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Carlão de Freitas. O elogio de burro foi pela saída do Paraíso, é isso? A torcida agora, qualquer coisa, ela vai elogiar às avessas o treinador, né? É a vidraça, não tem jeito. Mas ele fez apenas substituições comuns, triviais, né? Tirou um jogador, colocou outro. Não mudou posição, não mudou característica de jogo. Ele abre mão do Camacho, coloca o Kaique, que é um volante, tira o Paraíso e coloca o Renier. Agora, a criação, ele só colocou flecha, o arco ele não colocou. Então ele vai no desespero sem a criatividade, sem o jogador para fornecer bola clara para o atacante finalizar. Pode dar certo? Pode. A tendência é que não dê. Vem Papão da Curuçu pra cima do Bugrão ali com o Sli, ele encontra aberto Edinho, lado direito, que domina a bola, rola a bola pela intermediária. De Edinho para Netinho, mais atrás com Vilela, fez o passe pela direita com Edilson. Prepara o cruzamento, prefere o passe do lado com o Edinho, toca a bola Papão. Guarani todo encolhido, rola a bola, o Sli vem buscar ali pela meia direita, preparou o cruzamento, bateu em cima do Léo Santos, sobra de bola, ali o Kaique com ela, sai trabalhando mais uma vez a equipe do Bugre, bola enfiada lá pelo lado direito, vem trabalhando, João Vitor recebe, Anderson Leite tocou de calcanhar e correu lá para receber na ponta direita, o João Vitor inverte a jogada, lançamento é pro Reinaldo, colocou no gramado, preparou a batida, pega o goleiro. Aí Matheus para fazer a defesa e bota a ordem da casa do Papão, Adriana. Sentiu que tinha liberdade para chutar e tinha mesmo. Procurou o canto, o Renier até ficou ali em busca de algum rebote, mas pelo menos foi uma jogada que saiu, Cabela, lá da defesa para o ataque de pé em pé, né?
quem sabe mais algumas se repitam nessa reta final. 29 minutos e 40 deste segundo tempo. 0-0 é o placar do jogo. Bola recuada lá com o Matheus. Goleiro de perna direita, bota a bola no campo de ataque. Lançamento foi feito. Jefferson escolhe de cabeça. Sobra com o Kaique ali pela meia. Já rola a bola pelo lado esquerdo com o Reinaldo. Ele faz o domínio, coloca no gramado. Marcação do Quintana para cima dele. Reinaldo tenta o passe. Quintana faz o corte, joga para fora. É manual para o Guarani. Toque de 30. Toque CBN marcando 30 minutos. Vem Edinho brigando pela bola. Bola esticada ali, sobra com o Jefferson, que tenta ajeitar a casa do Guarani. Recua com Douglas lá no sistema defensivo. Já faz o passe com o Diogo Matheus. João Vitor vem buscar o jogo. Anderson Leite recebe ali pela intermediária. Gira o corpo, trabalha, saída de bola, vem para o campo de ataque. Tabela foi feita. Tem marcação para cima dele. Chega por baixo para fazer o corte. Ali o Vilela. Fica caído o jogador do Guarani, o árbitro marca falta. Falta para o Guarani pela meia direita em cima do Anderson Leite, Adriana. O Anderson Leite tentou uma tabelinha com o Kaique, né? Devem fazer dupla ali também no time de baixo nos treinamentos. Mas aí a falta no meio do caminho. Segundo tempo um pouco menos faltoso, mas essa realmente existiu. Paysandu vai mexer por atacado, já já eu confirmo. Muito bem, tá mexendo ali. O irmão do Soteldo tá indo embora. Daqui a pouquinho a Adriana confirma todas essas mudanças do Hélio dos Anjos, que está fazendo na equipe do Papão da Curuçu. Neste momento o jogo está parado pelas substituições aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Todas as substituições, aliás, ele já mexe com 3 entradas aqui, completando as 5 trocas, né? Ou seja, não mexe mais, né? Não pode mexer mais o Hélio dos Anjos na equipe do Papão da Curuçu. Tem falta para o Guarani ali pela meia direita. Diogo Matheus está na cobrança. Tá todo mundo lá na área, hein? Bom momento para a equipe do Guarani. Quem sabe agora, torcedor do Bugre. Quem sabe agora, torcedor do Guarani, aumenta o volume do somzão da CBN. Vem comigo. É falta para o Guarani. Todo mundo na linha da grande área. Preocupado o Matheus. E o Diogo Matheus na cobrança. Vem bola para a área. Autoriza o árbitro. Falta para o Guarani. 31 minutos e 50. Agora sim, Diogo Matheus na cobrança, levantamento da grande área, a bola tá viva ali pelo meio da área, chega, dá um bico na bola, o Edinho tira o perigo de lá. Adriana Almeida, quer confirmar? Vamos lá. Vamos lá então, que são 3, né? Isso. A primeira, foi embora o camisa 2, Edilson, para a entrada do 34, Léo Pereira. Léo Pereira, 34. Saiu Leandro Vilela com a 28, para a entrada do 39, Wesley Fraga. E a última foi embora o Esli Garcia com a 15, para a entrada do Rian Borges com a 21. Muito bem, tá aí portanto as trocas do Hélio dos Anjos na equipe do Papão da Curuçu. 32 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 e 50 de bola rolando, segundo tempo de jogo, reta final de jogo, hein? Já estamos caminhando para a reta final do jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Paysandu 0 também para a equipe do Paysandu, Bill. Central da Bola. Jogos dos paulistas nesta 7ª rodada da Série B. Amanhã, 4 da tarde, tem Ituano e Ponte Preta. Na segunda-feira, às 9 da noite, no Santa Cruz, tem Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novo Horizontino. E na terça-feira, na Arena da Amazônia, às 7 da noite, o Mirassol vai jogar contra o Amazonas. Futebol Globo CBN. Rola a bola mais uma vez, o Paysandu que vem para o campo de ataque lá pela esquerda. Vai trabalhando por ali o Kevin. Breca, olha do lado, toca na bola. Rian faz o domínio, volta ali da velocidade, só que na contramão. Ele faz o domínio, busca alguém para o passe, ele faz o passe pela meia. Predinho recebeu, dominou, tocou. Nicolas fez o passe lá do lado esquerdo. Mais uma vez a tabela feita. Kevin vem para a área. Zaga do Guarani corta, ela sobra com o Nicolas. Ele protege bem a bola, gira o corpo, toca mais atrás. Volta a bola com o Rian, que faz o passe. Tenta a inversão de jogada por baixo. Jefferson estava ali para fazer a roubada de bola. Briga por ela a equipe do Paysandu. Quem chega ali é o Santos para dar um bico na bola. Quintana recebe no peito, domina, coloca no gramado, volta o Paysandu no campo de ataque pela meia direita. Fez o passe, lado esquerdo, trabalha. Léo Pereira se apresenta, vem cruzamento na grande área.
Diogo Matheus, Salvador, dá um toquinho na bola, porque o Rian chegava por trás ali, ia jogar pro fundo do gol, Verdeiro Almeida. E o Rian tá com as mãos na cabeça, justamente por isso, né? Porque percebe, raspada na cabeça providencial agora do Diogo Matheus. 34 minutos e 40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 34 e 50, trabalha a chegada mais uma vez a equipe do Paysandu pela direita. Léo Pereira com ela, volta um pouquinho mais atrás ali pela intermediária. Quem trabalha a chegada no campo de ataque é o Wesley. Fez o lançamento por baixo, a zaga do Guarani corta, a bola sobe, desce, Renier, toca na bola, faz o domínio, só que passa errado. Recupera a equipe do Paysandu, que aluga o ataque e vem para cima da equipe do Guarani. Lançamento feito pela direita, mais uma vez o Edinho. Encara a marcação, breca, ginga de um lado, de outro. Wesley passou, lançamento feito para a área, brigou pela bola, rasca por baixo para dar o bico da bola o Jefferson. E o árbitro está dando ali, o auxiliar marcava o impedimento do ataque do Paysandu. O jogo está parado. E agora o Hélio dos Anjos, o Carlão, ele tira mais um que tinha amarelo, que era o Vilela. Ele mantém o Quintana, mas eu acho que ele entendeu que era mais perigoso o Vilela no meio da marcação do que o Quintana ali esperando o ataque do Guarani. Até porque o Vilela é o cara do combate ali no meio campo, né? O Quintana já fica mais na sobra. Então, por isso, ele abriu mão do Vilela, que fez uma boa partida, e colocou o Fraga, né? O Fraga aqui, da Ponte Preta, jogador marcador, um pouco mais de contenção. Trabalha mais uma vez a chegada no campo Público. de ataque. Vai lá. Revelados público e renda aqui nesta noite no Brinco de Ouro. Eu acho que é um dos piores públicos do ano aqui no Brinco. Público total, 2.997 torcedores, para uma renda de R$ 67.320. Vem Paysandu no ataque pela direita, Léo Pereira carrega, faz o break ali no lado direito, vem cruzamento para a área, levantamento feito, sobe a zaga do Guarani. Era o Douglas Bacelar que dava por lá para fazer o corte, ela sobra com o Renier na saída de bola, foi empurrado ali pelo Léo Maia. É falta que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Douglas tem pressa na cobrança, 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida. O Douglas tenta sair jogando ali. O Rian, ele bota o pé na bola, fica catimbando. O Guarani toca a bola no sistema defensivo. 37 minutos deste segundo tempo, hein? 37, 0-0. O árbitro manda voltar a cobrança, que a bola estava rolando ali. Volta lá para a cobrança da falta. Olha lá, o Diogo Matheus vai para a cobrança. Falta para a equipe do Guarani, campo defensivo. Douglas na cobrança para o Diogo Matheus. Recua lá com o Vladimir. O goleiro do Guarani vai tocando a bola pelo lado esquerdo com o Léo Santos. Vai adiantando a marcação a equipe do Paysandu. Léo Santos sai jogando para a equipe do Bugre, lado esquerdo. Tem a marcação do Edinho ali próximo a ele. Ele joga para o Jefferson. Evita a saída para fazer o domínio, aperta a canhota, tenta o lançamento. Edinho aperta, toca na bola. Vem o Fraga por baixo, briga por ela. Bola esticada, vai sobrando lá atrás. Com o Vladimir de novo. Carlão, o Guarani até ele tentava, mas agora ele não consegue passar do meio campo. Se vê completamente envolvido, o Paysandu percebeu, né, que os jogadores do Guarani estão sentindo a falta de confiança, a própria pressão da torcida. Já faz aquela marcação alta nos instantes finais, o Nicolas já começa a aparecer bem ali na frente. O Guarani corre riscos, pode até vencer o jogo. O futebol é capaz de tudo. Agora o Paysandu neste momento ele é superior, está muito seguro na partida. Vai pintar mais um cartão no jogo ali, acabou segurando pela camisa, acho que é o Kevin que acaba tomando o cartão, é isso, Adriana? É isso mesmo, Tabela. Camisa 36, Kevin. No momento em que o Guarani mexe, duas trocas, está indo embora o 20, o 19, João Vitor, para a entrada do 26, Rafael Freitas. E a outra alteração, Reinaldo. Reinaldo com a 20 vai embora. Para a entrada do 33, Gustavo França. Muito bem. Gustavo França, enfim, entrou em campo. A última substituição do técnico Júnior Rocha. Para os técnicos Júnior Rocha, o Gustavo França foi a última opção. Para o Carlão era a primeira, né, Carlão? Era a primeira porque é o cara da criação, é o cara que chuta de longa distância, é um cara que tem um passe mais apurado que o Matheus Bueno e que o Camacho, por exemplo, que eram os responsáveis pela criação. Então, pode criar alternativas para o Guarani vencer o jogo.
Eu achei que o Nicolas dominou com a mão. Todo mundo mandou seguir o jogo. Vem o Guarani para o campo de ataque. Chega por baixo. Lucas Maia. Dá um bico na bola, joga para fora do campo. Arremesso manual para a equipe do Bugre. Lá pela direita, 39 minutos e meio. 39 e meio deste segundo tempo. 0-0 placar do jogo. Arremesso manual para a equipe do Bugre. Lá pela direita, o Diogo Matheus está na cobrança. Busca alguém para o passo, ninguém se apresenta, ninguém chega próximo a ele. Agora sim, o Anderson Leite, bola volta com o Diogo Matheus, encosta a marcação, ele carrega, vem no bico da grande área, cruzamento na área, deixa de cabeça, bola para fora. Subiu de cabeça o Kaique ali na entrada da grande área, da pequena área, mas a bola vai longe do gol, só tiro de meta, né, Dri? Porque também o Kaique cabeceou meio de costas, né, para o gol, sem muita direção ali, ficou bem marcado. Paysandu já repõe a bola. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. É a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Paysandu! 0 também para a equipe do Paysandu, que vem pro ataque. Fraga lá pelo lado esquerdo. Invadiu a área, bateu cruzado, bola para fora. Era o Rian Borges que chegava por ali. Bola para fora, 0-0 placar do jogo. Rafael Pio. Central da bola. Próximos 2 jogos do Guarani. No dia 4 de junho, uma terça-feira, viaja até Mirassol para enfrentar os donos da casa. E no dia 8, no Brinco de Ouro, um sábado, recebe o Operário. Futebol Globo CBN. 41. Segundo tempo, reta final do jogo, 0-0. Cada partida 0-0, hein? Remesso manual, Jefferson tá na cobrança. Joga lá no campo de ataque. Chega ali o Renier. Briga pela bola. Marcação em cima dele. Fraga, toca na bola. Volta com o... Atrás, com quem chega ali era o Léo Pereira. Lançamento foi feito. Zaga do Guarani rouba a bola de novo. Trabalha mais uma vez. Ali pela intermediária. Rafa Freitas. Fez o passe na frente. Renier tenta a finta. Vem por baixo. Marcação. Todo mundo pede falta. O árbitro estava do ladinho. Ele falou que não foi nada. Segue o jogo. 0-0. Mais uma vez a saída de bola com o Rian. Lá pela lado esquerdo tem marcação em cima dele do Diogo Matheus. Rouba a bola, evita a saída. Fica com ela o Gustavo França. Trabalha a bola pela intermediária. Vem Anderson Leite, toca na frente. Passe errado, recupera o Edinho. Fez o passe com o Rian. Sai jogando, tentou dar passe. Retribuiu o presente ali, a equipe do Paysandu. Rafa Freitas com ela, de frente para a grande área. Tocou no Kaique, devolveu para o Rafael Freitas. A batida de fora da área, para fora do gol. Buscava o canto esquerdo do goleiro, Matheus, ela vai para fora, só tiro de meta, Adriana. Estava perto da grande área ali, com um certo espaço. Primeiro chute do Rafael Freitas desde que entrou poucos minutos atrás, mas já está tentando movimentar o ataque. Finalzinho de jogo no Brinco, 0-0. 42 minutos e meio deste segundo tempo. Tiro de meta para a equipe do Paysandu, despacha para o campo de ataque, o lançamento ali do Matheus. Ela vai caindo lá pela direita, o Edinho tentou fazer o domínio, conseguiu, a bola foi para fora. Aliás, o Netinho tentou fazer o domínio, a bola foi para fora, arremesso manual para o Guarani. 42 minutos e 40. Vai trabalhando a saída de bola, Léo Santos. Toca a bola para o Jefferson. Faz o domínio na perna da canhota, busca alguém, devolve no Léo Santos. O Nicolas está em cima ali, aperta a marcação o Nicolas. Apertou, tocou, Edinho ficou com ela, já rolou lá pelo lado esquerdo. Chegou na área, batida para fora do gol! Rian Borges. Saiu na cara do Vladimir, bateu embaixo da bola, subiu demais, linha de fundo, Adriana Almeida. O gol do Paysandu ficou desenhado agora, depois da roubada de bola, um belo toque. E aí encontrou a defesa do Guarani toda desprevenida. Na saída do Vladimir, o Ian Borges tentou por cima. Para sorte do Bugre, pelo menos essa bola subiu demais e o 0 continua no placar. Carlão de Freitas, demorou o Léo Santos para aprontar o hoje. Ah, demorou. O Léo Santos, ele tem aquela síndrome de Davi Luiz do 7-1, sabe? Que quer resolver as coisas sozinho. Então tem que tomar muito cuidado e ele não tem essa qualidade toda para resolver a situação. E acabou perdendo a bola para o Nicolas e originou ali quase um gol. O Guarani já vai saindo no lucro. Mais uma vez, pode até vencer o jogo, mas o Paysandu está mais perto da vitória. O Guarani tem que tomar muito cuidado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá deixando o gramado lá o Douglas Bacelar.
para ser atendido fora do campo. Ele recebeu, acabou se chocando, né, com o Rian, mas está tudo bem com ele, aparentemente está tudo bem, né, Adri? Sim, já com o braço levantado, pedindo para voltar rapidamente. Tiro de meta para a equipe do Bugre. Está lá na cobrança o Vladimir de perto da canhota, despacha a bola para o campo de ataque. O lançamento foi feito ali pelo meio, vem o Fraga de cabeça, escora. Devolve a equipe do Paysandu, campo de ataque. O Douglas está ali, o Rian vai para cima. O Douglas dá um chutão na bola e acaba caindo de novo. E ele parece que o problema dele é no braço, né? No braço esquerdo ali, parece que é o problema do Douglas. Já faz o arremesso a equipe do Paysandu, campo de ataque, o Nicolas. Briga pela bola, sobra com o Matheus Bueno, rola do lado. Rolou errado, deu de graça para o Paysandu. Nicolas domina, devolve, mais atrás. Quem chega ali para fazer o domínio era o Netinho. Mais atrás, trabalha ali com o Kevin. Volta com o Lucas Maia, que recua no Matheus, o goleiro. Vamos a 50 deste segundo tempo. Passamos de 45, Paysandu no ataque, lançamento feito, Nicolas, escorou de cabeça, bola na área, Vladimir! Antecipa a chegada do João Vieira, quase ele sai na cara do Vladimir, de novo Adriano Almeida. O Paysandu está muito mais perto do gol do que o Guarani, mas agora o Bugre desce. Desce pelo lado esquerdo com Rafa Freitas, pintou o cruzamento, veio por baixo, a zaga faz o corte, ela briga pela bola mais uma vez o Bugre, sobrou pelo lado esquerdo, Jefferson, cruzamento, segundo pau, Kevin de cabeça estava lá para fazer o corte, ela vai sobrando com o Matheus Bueno, que domina a bola, coloca no gramado, faz o passe lá com o Diogo Matheus, marcação encosta para cima dele o Rian. O Diogo Matheus encara a marcação, ginga de um lado e outro, carrega, vem Rian por baixo, corta, joga para fora, manual para a equipe do Guarani. Já chegamos a 46, toque CBN está marcando 46. Embalos de sábado à noite, nem tão embalado assim, né? Foi meio que no ponto morto esse embalo de sábado à noite, né? 0-0 até aqui. Remesso manual cobrado, Guarani no ataque. Anderson Leite lá na ponta direita, recebeu, pintou o cruzamento na área, passa por todo mundo. Vai sobrando com o Léo Pereira, lado direito, hein? Tem marcação em cima dele, ele só ameaça, a bola passa por todo mundo, vai para fora. Arremesso é manual para a equipe do Paysandu. 46,5. Tem pressa nenhuma para a cobrança ali, a equipe do Paysandu. O árbitro chama a atenção ali do Léo Pereira para fazer a cobrança. Léo Pereira vai lá, pega a bola, sem muita pressa para fazer a cobrança, ele busca alguém para o passe. Ninguém se apresenta, ele joga na frente, buscava o Nicolas. Desviou de cabeça, é o Edinho. Briga pela bola, chega Douglas por baixo, dá um bico nela. Joga para fora de novo, é outro manual que favorece a equipe do Paysandu, campo defensivo. E o árbitro vai lá pertinho, agora chama atenção, já faz a cobrança. Volta a bola com o Léo Pereira. Passou errado, sobrou, Renier, protegeu, girou pro lado errado. Anderson Leite faz o domínio, toca a bola, Rafa Freitas, gingou de um lado de outro, faz a finta, busca espaço, devolve, lado esquerdo, Jefferson, bota na linha de fundo, Rafael Freitas, volta mais uma vez com o Jefferson. A torcida fica desesperada aqui no Brinco de Ouro. Agora ele vai tocando a bola, o Paysandu fica todo fechadinho. Fraga, briga pela bola, faz o domínio, cai ali o Rafa Freitas, sobra de bola com o Léo Pereira, joga no ataque, o Edinho de cabeça, escora, ela vem ali com o Nicolas, tenta a proteção, o Matheus Bueno briga pela bola, rouba, fica com ela, gira o corpo, bota no ataque, lá pelo lado direito, lá pro Gustavo França, chega Kevin por baixo para fazer o quarto, joga para fora. 47 minutos e 50. Arremesso manual cobrado, o Guarani vai se manter no campo de ataque nesses minutos finais. Sobra de bola com o Anderson Leite, cruza na área. Rafa Freitas com ela, protege, ficou livre de marcação, faz o lançamento lá para o Gustavo França, devolve na área, a bola tá viva ali pelo meio. Chega a marcação do Fraga. Estava lá para fazer o corte mais uma vez, tira o perigo da área. Mas o Guarani se mantém na frente. Jefferson pintou levantamento da grande área de novo. O corte foi feito, a bola está viva. Renier protegeu bem a bola, só que adiantou demais. Sobra de bola com o Edinho. Já bota a velocidade na saída. Vem pro ataque, vem puxando. Contra-golpe mais uma vez a equipe do Paysandu. Renier vai acompanhando. O Edinho faz o break. Ele para, olha, espera chegar de alguém ali pelo meio. O Netinho já domina o Netinho. Carrega pelo círculo central do gramado, fez o passe. Lá do lado esquerdo, 48 e 40, vem Paysandu no ataque, João Vieira, lado esquerdo, rola a bola, Rian, faz o domínio, pra cima do Diogo Matheus, ele busca de um lado, carrega do outro, chegou do lado, faz a fita, foi programado, pé de falta, o árbitro que não foi nada. Vamos entrar no último giro do ponteiro aqui no Brinco de Ouro, 0-0, nessa noite de sabadão, o árbitro para, pega uma falta, que favorece a equipe do Guarani. Adriano Almeida. Falta no meio do campo agora. O Guarani deve ter a última oportunidade aí para tentar um suspiro
a torcida já muito irritada por aqui. Falta cobrada, sobra de bola com o Paysandu que devolve no campo de ataque. O Edinho briga pela bola, chega Léo Santos. De qualquer jeito gira, dá um bico pro campo de ataque. Kevin no meio do caminho, sobe de cabeça. Não acha nada, Gustavo França fica com ela. Preparou, batida pro gol, defende o goleiro. A bola volta quando Gustavo França mais uma vez lá pela direita. Encosta a marcação para ele, em cima dele o corte é feito. Bola para fora, escanteio. Escanteio pro Guarani. É o 9º escanteio no jogo, o 3º para a equipe do Bugre, Adriana. Gustavo França, ele que criou toda essa jogada, é ele que vai ter a última chance na cobrança do escanteio. Um beijinho na bola e vai. Vem bola para a área. Torcedor empurra o Guarani nesse último momento do jogo. Escanteio cobrado, levantamento na grande área. Sobe a zaga do Paysandu para fazer o corte de cabeça. Devolve ali pelo meio, briga pela bola. O Paysandu rasga, sobra. Léo Santos com ela, domina, faz abertura. Gustavo França na direita, pintou o cruzamento. Segunda trave. Sobe de cabeça para botar para fora o Douglas Bacelar. E o árbitro vai lá para pedir a bola. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Vai empate em 0-0 aqui no Brinco. Pede a bola o árbitro do jogo. Vai terminar a partida. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Brinco de Ouro. 0 pro Guarani. 0 pro Paysandu, Rafael Pio. 10h56. É o central da bola. Guarani Paysandu 0-0. E agora é o seguinte, meus amigos. O Guarani 4 pontos, ele ultrapassa o Botafogo e o Brusque, 17º colocado, mas lembrando, Brusque, Botafogo e Ituano ainda jogam na rodada. Um empate que conquistar o Brusque e o Botafogo já ultrapassam o Guarani. O Ituano, se conquistar uma vitória, por exemplo, contra a Ponte, o Guarani pode terminar a 7ª rodada na lanterna da competição. Adriana Almeida, o seu destaque final, Dri. Meu destaque final fica por conta dessa situação do Guarani, dos jogadores que ainda estão em campo. Torcida vai embora muito chateada, muita gente na bronca por aqui, Pio. Vamos aguardar essa semana do Bugre para ver os próximos passos, porque mexer e contratar realmente não dá mais. Exatamente, Adriana Almeida. Obrigado mais uma vez, Dri, até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Forte abraço a todos. Bom sabadão, Carlos Cabela. Noite fria e sem gols, ficou tudo zerado. Boa noite, Cabelinha. Grande abraço, que todo mundo se esquintem aí, porque aqui não deu. Um abraço. Carlão de Freitas, o seu destaque final de muito do que você vai falar na próxima segunda, Carlão. É, o destaque de que o Guarani vai precisar mudar muita coisa se não quiser brigar para não cair. É um time sem figuras decisivas, é um time inexpressivo e por isso cumpre esse papel até aqui medonho dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom fim de sábado, bom domingo, Carlão. Valeu, Pio, abraço, tchau, tchau. Agradecendo a Naldo Araújo, esse somzão maravilhoso vindo lá do Brinco de Ouro, a Nilson Belisário aqui nos estúdios da CBN Campinas e agradecendo a todos vocês que participaram com a gente, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp. Bom sábado, juízo, hein? E bom domingo também. Amanhã, 3h30 da tarde, tem a abertura da jornada para Ponte Ituano com Guarizo, com Antônio Lupe, Gabi Castro e toda a equipe. Júlio Nascimento aqui no Central da Bola e toda a equipe da CBN Campinas. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade?
É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito